Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando o 46º Podmax. Agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade de vida, de estarmos aqui nessa mesa mais uma vez, né, trazendo duas peças ilustres aqui hoje, que é o Dinho, proprietário da companhia Dallas de Rodeio, nosso parceiro Johnny Moraes, que é comentarista e também locutor comercial, né, que faz parte, que é parceiro da companhia Dallas. E a gente está aqui hoje para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre essa grande história que é a companhia Dallas, falar de exposição agropecuária, falar de tantas coisas legais. Então eu quero já deixar um abraço para você que está ligado com a gente. Faz o seguinte, você inscreve no nosso canal, distribui nosso link, a gente vai fazer sorteio no final do nosso bate-papo. Tem 4 brindes da Nacional Magazine. Vamos fazer sorteio também de 2 ingressos da Manu Batidão e também do Melhorados é Rico, ou melhor, Trio Parada Dura. E também vamos fazer do sorteio de ingresso do Camarote do Rodeio, que vai valer para a pista de shows também aí durante a exposição agropecuária de Pacajá Expoap. Agradecer você pelo carinho, inscreva no nosso canal, participe com a gente. Só lembrando para a galera que o pessoal que pode, como a gente vai sortear, só vai poder participar do chat comentando quem for inscrito no canal. Então inscreva no nosso canal e participe com a gente. Dinho, meu irmão, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Carlos. Obrigado por receber o nosso convite, obrigado por estar aqui. Você é um grande parceiro. Satisfação muito grande receber esse convite, estar aqui com você. E é isso aí, e estamos juntos para fazer a realização do rodeio aqui em Pacajá mais um ano. E a parceria continua. Vamos junto e misturado. Locutor, boa noite. Boa noite, meu querido amigo Karl Marx. Satisfação revê-lo, meu amigo. Bom demais, né, Depois de 365 dias, né? O ano passado estivemos aqui, agora estamos de volta. Satisfação revê-lo. Junto e misturado. Junto e misturado. Rente no batente. Você não quer me prestar um pouco de grávido? Isso foi Deus que me deu. Só afasta o microfone um pouquinho pra cá. Pode puxar. Não, pra puxa cá, aí. E você fica mais. Garoto, tava aprendendo aí. Agora ficou bom. Dinho, em primeiro lugar, cara, de onde você é? De onde é o Dinho? Karl Marx, eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Nascido e criado em Pouso Alegre. Mas atualmente você mora em Tailândia, né? Pará? Hoje eu estou em Tailândia. A gente tem um percurso grande, sabe, assim, Entendi. Na área de rodeio. Eu nasci em Pouso Alegre, ficamos lá. A companhia de rodeio, na verdade, iniciou em 94, né? Eu era competidor em touros. Fazendo 30 anos já, né, cara? Montei em touros 16 anos, cara. Vamos começar a conversar sobre isso daqui a pouco. Vou até anotar, que eu disse que tinha que anotar. O dia era montador, rapaz. Eu conheci o Dinho montando, né? E nisso, rapaz, a gente iniciou lá no sul das Minas Gerais, né? Na verdade, nem é Pouso Alegre, é Estiva, fica 25 quilômetros de Pouso Alegre. A gente tem uma terra lá até hoje, né? E nisso a gente ficou até do ano de 98 e viemos para o Tocantins. Né? Meu pai toda a vida queria aumentar a área de terra e expandir mais, né? Entendi. Então viemos para o norte, viemos para o Tocantins. Mas a companhia iniciou lá, fizemos vários rodeios na região do sul de Minas e viemos para o Tocantins. Como todo processo, começa pequeno. Isso. E vai crescendo. E ali a gente continuou, trouxemos a estrutura, fizemos vários rodeios ali também no estado do Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Mas a hora que nós chegou no Pará, nós parou. Não, chegou no Pará, parou, tomou açaí. Chegou no Pará, parou. Cara, e você, Johnny, você veio de onde? Você vai pra onde? Rapaz, eu nasci na cidade do interior do estado de Goiás por nome de Minaçu. Fica no norte do estado. Tu é da cidade de Daniel e Samuel. Isso, Daniel e Samuel. Conheço A dupla gospel, Daniel e Samuel, nasceu lá. Fiquei em Minaçu até eu saí de lá muito novo, em volta dos 7 anos de idade. Depois eu vim para Anápolis. E em Anápolis eu me criei e fiquei lá. Atualmente você está morando no Pará? Atualmente eu fico em Goiás. Em Goiás mesmo? Anápolis, isso. Tu vem pra cá só no período de... Só vem pra cá quando o Jim me chama. Voltando ao início da pergunta, Karl Marx, hoje a gente está em Tailândia. A gente ficou no Tocantins 15 anos no Tocantins. É mesmo, cara. E morando no Tocantins e trabalhando quase só no Pará, né? Entendi. No Pará a gente está aqui desde 2006, fim de 2006, começo de 2007. Vamos já falar dessa história. E hoje a gente mora, já tem 8 anos que eu estou em Tailândia.
Hoje você tem fazenda lá, tem tua estrutura, né? Estrutura em Tailândia, um lugar que a gente ama e gosta demais. A Tailândia praticamente paraense já, né? Cara, tu até comentou agora há pouco em relação à Cia de Rodeio Dallas, né? Que seria a minha pergunta, quando iniciou a companhia? Isso. Né? Você já falou que foi em 2004, companhia pequena, rolou toda a história. 94. Em 94, 2004 não, cara, 94. E aí, assim, você iniciou como o teu pai era proprietário e você era peão de rodeio do teu pai? Na verdade, Calmac, iniciou assim. A gente juntou. Começando os rodeios na época, né? Ali tinha. Ali as cidades são todas pertinhas da outra, né? E tinha um rodeio lá e a gente assistia mais na TV Rodeio, na época começou ainda o Ney Macedo, né, rapaz? Ney Macedo. Na época, Zé do Prato, locutor. E a gente toda a vida mexeu com fazenda, mexeu com tirada de leite, meu pai com catira de gado, compra e venda de gado e tal. Aí a gente carrega no sangue aquele negócio do agro, do rodeio, da pecuária, né? Entendi. E isso juntava a molecada lá, a montar nos bezerros. Bezerro, nós tínhamos um campinho, nós jogávamos a bola, rapaz, e ali toda a tarde de rodeio. nós acabávamos de passar o programa TV Rodeio lá, a televisão da época preto e branco. Aí nós metíamos o laço na cabeça das bezerras e ia lá, bezerro, rapaz do céu, ia que pulava em cima e bagaço torcida. E nisso começou a vir gente, rapaz, olhar nós naquelas brincadeiras, os vizinhos, sabe? Aí o papai falou assim, rapaz, por que não faz um curralzinho ali e vocês treinam lá, vocês querem montar e nisso ia ter um rodeio, Calmax, na cidade de Consolação, sul de Minas, que era pertinho. Ali tudo é perto, né? É verdade. E na época eu era de menor ainda, sabe? E disputava o rodeio, ia ter o rodeio mirim. Aí nós juntamos a molecada. Rapaz, nós temos que treinar, nós temos que dar um jeito de disputar esse rodeio lá, em 94. Rapaz, não vai, rapaz, que um negócio... E treina e vai, e conseguimos uma vaga lá. E no rodeio mirim eu fiquei em segundo lugar. Rapaz, nem sabia o que era uma corda americana, nada e tal. Mas, rapaz, que ali foi uma coisa mais alegria. Negócio, quanto de acontecer, né, cara? Na vida, viu? É legal isso aí. E o papai já gostou também de ver. E tudo. Já partiu pra cima. Já ia partindo pra cima. Rapaz, ir daquele corralzinho de bambu. E comecemos a arrumar uns garrotinhos, o trem já começou, nós vimos o rodeio como é que era, nós nem sabia direito como é que era, né? Era rodeio? E começamos a ampliar, estudar mais como é que era o rodeio, e ali o povão juntava, rapaz. Daqui a pouco já aumentamos mais um pouco, já fizemos uma arena de cabo de aço, ali fixo, né? Na época era fixo. Era fixo. Né? E o papai, montemos lá um boteco para vender cerveja, sabe? Mas na verdade a primeira coisa que faz. A primeira coisa que faz é o rodeio e o boteco. Rapaz, o trem não dava era nada e tal. E falou assim, mas rapaz, e nós temos que organizar um negócio, rapaz, para ver se tira essa despesaiada aí. Rapaz, e começamos a ajeitar, rapaz, e fizemos uma festinha do peão lá, rapaz. Sim, o negócio foi até bom. E ali onde nós morava mesmo, num bairro lá, né? No bairro Cascavel. A estrutura de ferro começou muito tempo depois? Como é que foi? Então, é isso que eu ia falar. Rapaz, e daí daqui a pouco nós pensamos assim, vamos montar uma estrutura. E começou bem pequenininho, calma, bem pequenininho mesmo. Na verdade, montou a primeira arena, os bretes e tal, e começamos a fazer as vilas em roda. Entendi. Fechamento, na época era tudo era difícil, né? O começo foi muito difícil. Né? Todo começo difícil. E nisso, graças a Deus foi abençoando, a gente trabalhando, tudo. Eu já fiquei de maior, já comecei a montar melhor nos boi, entrando bastante final de rodeio. Entendi. E junto um dinheirinho ali, outro lá, e meu pai sempre apoiando mesmo a vida do rodeio, nossa ali. E surgiu a Dallas. Na verdade, na época não era Dallas, era Menino da Porteira. Nós ainda não sabia nem o nome que nós ia colocar na companhia. Né? E nisso, rapaz, assistindo a TV Rodeio, passou um rodeio, um dos mais bonitos do mundo, rapaz. Lá nos Estados Unidos e falou lá, em Dallas. Papai falou assim, o nome do nosso rodeio aí, ó. O maior rodeio hoje que nós estamos assistindo aí é Dallas, então a nossa companhia vai ser um dos maiores também, e vai ser Dallas. Eu lembro como o papai falou isso, rapaz, e eu falei, então a companhia vai chamar Dallas. Isso é legal, cara. Johnny. O Dinho tá sendo modesto, o Dinho já foi campeão de vários rodeios. É isso que eu ia te perguntar, já foi campeão várias vezes, né, Dinho? Ô, Calmax, eu montei 16 anos em todo, mas naquela região do sul de Minas, Vale do Paraíba, Bragança Paulista, aquela região ali. Eu, na verdade,
eu era um peão do meio pra cima, eu montava bem, sim. Ganhei vários prêmios. Eu lembro, quando tu veio aqui, eu não sei se tu foi entre os 3 aqui no Pacajá, em 2007, lembra? Aqui em Pacajá, 2007. 2007 eu montava, mas já tava assim já tá meio madurão. Já tava mais velho. Você montou até 2008, mais ou menos. Eu lembro que em 2008 você ainda fazia apresentação. Foi verdade. Mas meu, assim, ainda entrei nos 10 finalistas, parei nos boi pulador. Você lembra, né? Lembro. Então, vamos já contar essa história em 2007. Foi, deixei. Tem pano pra manga, mas não tava bem, calma. Isso é muito bacana, foi uma trajetória boa, graças a Deus. E aí o rodeio começou a aumentar, a responsabilidade também. E aí o rodeio é um esporte de muito risco, a gente sempre machuca, não tem esse competidor que não tem várias lesões. E aí começou também a mudar pro outro lado, né? Pra parte administrativa e tal. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro seu Dito, Lazinho. Cara, aquele velho ali é um segundo pai, cara. Papai é parceirão. Cara, diferenciado. Seu Dito, um abraço pro senhor. Eu tenho um grande carinho, um grande respeito. Eu sei o carinho que o senhor tem por mim, né? E o grande carinho que eu tenho pelo senhor e pelo Dinho, por toda a equipe da Companhia Dallas é uma. E toda vez, Calmárcio, que nós vem aqui no Pacajá, porque o papai já tem uns anos que ele não sai, ele só vai naquelas festas, vai em Tailândia, não perde jeito nenhum. Tailândia, Paragominas, ali ele gosta, é mais perto, né? E no Pacajá faz tempo que ele não vem, mas toda vez que nós vem no Pacajá, e aí, como é que tá o Calmárcio lá? É o primeiro que eu pergunto. Isso é bom. Johnny, cara, vou direcionar um pouquinho a fala pra você, a gente trocar uma ideia também aí. Cara, o que te levou a ser locutor de comercial, comentarista de rodeio? Como é que começou essa ideia, cara? Na verdade, eu comecei lá em Anápolis no ano de 2000. Eu lembro que eu ouvia muito Marco Brasil, ouvia esses locutor antigo, né? Asa Branca e... Eu lembro também, essa era e subia na roça, subia naqueles pés de goiaba, ficava narrando montaria. E aí eu conheci o Adair Rodrigues. E o Adair Rodrigues é presidente de um grupo de dança lá em Anápolis. Eu não sei se você lembra, pra cá se deu isso, mas na região de Goiânia, ali naquela região do Centro-Oeste, em 2000 tinha uma fama muito grande de grupo country. Em 2000, essa fama aqui também teve, a região nossa aqui. Essa fama durou até 2003, 2004, um grupo de dança e tal. Era 2 casais, 3 casais. Isso, fazia aquelas danças country, ia nos rodeios, ia nas festas do peão, festa sertaneja, e de tudo, quermesse, dançava de tudo. Até em velório. E lá em Anápolis tem um grande abraço ao Adair Rodrigues, dos Cowboys Arrojado. Ele me viu tocar berrante na cidade de Nerópolis, Goiás, e falou: rapaz, eu tô precisando de um locutor para apresentar os Cowboys, você não quer ir não? Eu falei: vou, mas naquela época eu nem sabia de nada. E daí eu comecei a falar e tomar gosto por isso. Depois eu tive um produtor chamado Léo Winston, da HG Produtora, falou: rapaz, você dá certo como locutor comercial, porque na época tinha o Ciderley Clay, o Celso Russo, né? Os caras falaram: dá certo para ser um locutor voz padrão pela sua voz, pelo grave. Entendi. Então eu entrei nisso daí, acabei tomando gosto. Depois fui para a rádio Manchester FM. Em 2004 eu fui para a rádio Manchester FM. Na rádio Manchester FM a gente tinha um programa lá chamava Sapituca com os Arrojados. Eu era o locutor e o finado Kleiber Júnior. O Kleiber Júnior era um grande radialista lá de Anápolis, até morreu no Covid agora. Uma perda muito grande para o rádio anapolino. E eu e o Kleiber Júnior comandava esse programa. Nisso, um dia de sábado, um dono de uma estrutura lá no estado de Goiás, por nome Luiz Maronese, ia fazer um rodeio em Orizona. E ele, na rodovia, ouviu eu falar lá, falou: rapaz, nós tá precisando de um locutor comercial, o Ciderley não pode, ó o menino aí, vamos ligar. Ligou lá na rádio e me contratou R$600 na época. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro naquele moço, era dinheiro demais. E aí me levou em Orizona. E de lá pra cá, graças a Deus, eu não tenho parado mais. É incrível, né, cara? Na época não era normal ter... Não era. O locutor comercial e comentarista... Na verdade, tinha mais locutor comercial do que comentarista. O comentarista que eu ia te falar, que eu nunca tinha visto. O comentarista, se eu não me engano, o comentário, na verdade, aqui no Brasil, tem que ser dado a honra ao Isnar Ribeiro, né? O Isnar que trouxe tudo isso. Aqui no Brasil só tinha mais, era rodeio no Cutiano, rodeio de cavalo,
fala. Então, o Isnar, o Tião Procópio traz para o Brasil a montaria em touros, e com isso o Isnar montava, parou de montar e começou a comentar. E aí o comentário foi só evoluindo e hoje está do jeito que está. Virou febre, um rodeio sem comentarista, na verdade não funciona. Porque assim, o comentarista ele entrega para as pessoas que estão ali o detalhe da montaria. O detalhe que a pessoa não vê nos 8 segundos. Exatamente. Não entende por que o juiz julgou uma nota maior, uma nota menor, né? Detalhe de perna e tal. A gente vai comentar também lá no final, mas no final a gente vai falar sobre isso, em relação à questão das regras do rodeio, que é uma coisa interessante, né, que a gente vai estar falando sobre essa questão. Há quanto tempo você está já na profissão, cara? Tem muitos uns anos? 20 anos. Tem uns 20 anos. 20 anos. Eu comecei como locutor comercial, depois vim como comentarista, e hoje no Brasil tem uns 3 que faz o trabalho que eu faço, né? É mesmo? De locutor comercial e comentarista, do jeito que eu faço, voz padrão. Tu faz, na verdade, é 2 em 1. 2 em um. Paga dobrada, A maioria dos eventos. A maioria dos eventos contrata 2, né? O locutor comercial e o comentarista. Isso é 90% dos eventos é assim, né? É mesmo, cara. Tem muitos locutores comerciais bons aí, Fabão Potência, Suderley, muitos, mas que não comenta, né? Entendi. E aqui na Dallas é mais ainda, é 3 ou 4, porque ainda falta o cerimonial de abertura. Aqui na Dallas eu ainda entro dentro da arena. Ele, na verdade, ele é o Severino na Dallas. Faz tudo. Legal, cara, muito bacana. E esse negócio de comentarista, eu conversei com, na época, meu irmão Nilson Rodrigues, falou, moço, tem que comentar. E eu comecei com a Dallas, na Dallas. O comentário de rodeio foi na Dallas. Tu lembra que ano foi? Foi em 2008, se eu não me engano. O 2008. Foi em 2008. Nós conversávamos, Karl Marx, na época nossa, lá no sul de Minas, tinha o Alonso Pimentel, Lino Marçal e Alonso Pimentel. Eram 2 locutores. Um falava o nome do peão, o outro falava o nome do boi. Um falava qual cidade era, o outro falava... Então era aquele ping-pong de montarias, assim. E eu gostava do estilo dos dois. E eu comentei com o Nilson Rodrigues. O Nilson é um locutor que já trabalhou com a gente muitos anos. Ele aqui, faz parte parceiro. O Nilson faz parte da história da Dallas. Nilson, Félix Moreira, Júlio Benini. Então é um pessoal que a gente trabalhou demais. O Júlio é o negão, né? Aquele negão, gente boa, é o negão. Aquele lá é o Elvis Gomes. É o Elvis Gomes, já é por último. Mas eu lembro do Júlio. Júlio Benini veio em 2007, naquela feira agropecuária que você estava organizando. Ele estava junto com o Félix Moreira aqui. E eu lembro dele. Entendeu? Eu lembro dele. Por isso que eu tô falando que eu lembro dele, porque foi na primeira vez que vocês vieram aqui em Pacajá, no Pará, e a gente vai comentar sobre isso. E ele estava... Voltando ao assunto dos comentários e aquele ping-pong que o Johnny Moraes faz com o locutor, né? O locutor fala o nome do boi, o Johnny já fala um patrocínio. Fala o nome do competidor, o Johnny já vem e fala outro patrocínio, manda um abraço para o prefeito, então aquele ali foi a Dallas que colocou o Johnny esse ping-pong já fazia muito, né? Já fazia com alguém? Não, lá no estádio. A primeira vez que eu vi um ping-pong fazendo foi o Luiz Carlos Goiano e o Ciderley fizeram, mas não igual a gente faz aqui na Dallas em todas as montarias. Isso de fazer o ping-pong em todas as montarias surgiu para não parar o rodeio, para fazer o comercial. Porque se você vê os rodeios aí, muitos param o rodeio. Verdade. Para o rodeio, o locutor comercial entra, fala lá 5, 10 patrocínios e volta o rodeio. Perde aquela dinâmica. Perde o pique, né, John? Perde aquele pique. Então, fica mais dinâmico, né? O que nós optou? A levar o rodeio direto, montaria e patrocínio, montaria e abraço para um, abraço para outro e tal. Não tem aquela parada. Então, e o rodeio rende mais. E outra coisa, o anunciante acaba aparecendo muito mais. Muito mais. Aparece em toda hora. Isso é interessante, cara. Eu quando eu tava assistindo na PU, o link de vocês, né? Entrei no Planeta Som, né? Tava assistindo a transmissão dele, tava vendo, cara, pra quem tá do outro lado assistindo no celular, na TV, é muito bacana. A sincronia, cara. Você tá louco, é uma coisa, parece a gravação. Fica dinâmico, né? Nem parece que é gravado, assim, é um negócio muito bacana. E se não for daquele jeito, em muitas festas a gente não dá conta de falar em todo mundo. Não dá conta. Haja vista Tailândia, que tem uns 200 patrocinadores na lista lá. É mesmo. Se você não fizer ping-pong, você não dá conta de falar em todo mundo, agradar todo mundo, entendeu? Verdade. E às vezes você fala um mais e outro menos, aí já... Aí, Aí Johnny Moraes e
Nilson Rodrigues. Ei, John, acho que nós foi uns 10 anos, né? Foi. Assim, com o Nilson. O Nilson é um grande locutor, né, cara? O Nilson é um irmãozão, companheirão, tá doido. Ele não tá mais com vocês, né? Tá? Hoje o Nilson, ele é locutor de rodeio ainda, mas ele tá dedicado mais à música, Cowboy Forró Fest. Cowboy Forró Fest. Tá cantando, né? Ele é cantor. Tá estourado no Goiás. Bom. É mesmo, cara. Bom demais. Ele é bom mesmo. Cara, faz show pra todo lado. Tá aí uma coisa que eu não sabia que era. Quem me trouxe pra Dallas, quem me apresentou ao Dinho, na verdade, em 2008, finalzinho de 2008, foi o Nilson Rodrigues. Ele falou, não, vamos lá, o Dinho vai gostar e vai dar certo. E o Johnny, a gente tem um carinho imenso, um respeito danado. Quando ele namorava a esposa dele, na verdade, nós já conhecemos, né, Johnny? Uma história grande dessa, na verdade, nós se torna como família, né? Verdade, hoje... Família. Se torna família, né, cara? É na verdade, eu considero o Dinho como meu irmão, a dona Adelina e todo mundo. E tudo que a gente pensa em dar uma inovada, ô Johnny, o que você acha disso aí? Johnny, nós vamos tentar, ué. E tem dado tudo certo. Graças a Deus, né? Isso é legal. Eu acho que esse respeito, essa cumplicidade dentro de um trabalho, tipo assim, a Companhia de Rodeio de Dallas hoje ela tem muita gente que é envolvido, Dinho, que acaba gerando emprego, gerando um trabalho, as pessoas criando a família através da Companhia de Rodeio Dallas. Verdade. E o Johnny que vem, né, fazer um trabalho diferenciado para elevar o nome da companhia, elevar o nome dele, um trabalho diferenciado, isso, cara. E eu acho que essa proximidade, essa amizade, esse respeito, isso é muito interessante. O respeito mútuo sempre é muito bom, né? Sim, não tem. E nós damos muito bem, o Dinho. Nossa. Uma vez em Tailândia. Vai escutando. Eu não sei, rapaz, deu um probleminha lá no locutor lá, rapaz, na hora da abertura ele não tava muito bem e tal, e a voz não tava muito boa. E daqui a pouco eu falei, o Johnny, como comentarista de rodeio, ficava na carreta de som. E o Johnny não entrava dentro da arena de rodeio. Conforme hoje ele faz parte da nossa abertura. Eu acho que eu sou o único comentarista que entra dentro da arena, a maioria não entra. Eu também acho. Mesmo, cara. Eu falei assim, Johnny, eu no ponto, falei, Johnny, vem pra dentro da arena aqui. O Johnny, mas como? Eu falei, não, vem pra dentro da arena que hoje quem vai fazer a abertura é você. Na hora, moço. Não foi, aí fizemos a abertura. Tava preparado pra isso? Rapaz, tem que estar preparado pra tudo. Não, foi desde... Rapaz, e daqui a pouco, e serviu, foi E foi bom, né? E muita gente criticando, falando assim, não, rapaz, você tá dando ênfase demais, o homem é apenas um comentarista, você chamou ele lá dentro da arena, mas o Johnny arrebentou, rapaz. Ele fez uma oração. Calou a boca de todo mundo. Ele fez uma oração lá que você tá doido, o povo foi... Cara, até eu me emocionei, sabe? A tua oração, ela é... Deus é maravilhoso. E ele dentro da arena é uma presença danada aqui, Deus né? É maravilhoso. E aí ele chamou, fez a abertura. Eu acho que até um verso ele fez lá, um poema na época. Uma vez nós fizemos um poema também. Na verdade, eu falei um, o Nilson falou outro. Um adeus, papai, Deus, mamãe, de volta. Ficou uma coisa. Aí, calma, legal, cara. Tá escutando. Aí na época eu servi de, assim, o povo até tirava onda. Paudinho é doido, jogar um comentarista. Eu falei, não, mas eu gosto e eu quero assim, né? Rapaz, e hoje, no estado do Goiás, São Paulo, o Johnny faz a abertura ali, a abertura técnica toda. Dentro da arena. Dentro da arena, e o locutor, esse locutor chega só pra falar as montarias. O Johnny comanda tudo ali. Fala pra legal, né, cara? Na verdade, alguns locutores, principalmente no estado de São Paulo, não são familiarizados com fazer abertura, né? Porque tem uns campeonatos lá que... O papel deles é só narrar. Os campeonatos, na verdade, os comentaristas lá fazem, chamam, não como a gente faz, que é dentro da arena. Eles chamam lá do lado de fora, chamam um profissional lá pra dentro. E nisso de fazer a abertura, acabou caindo na graça do povo. E lá no estado de Goiás, por onde eu passo, tem muitos rodeios mesmo, eu faço tudo. Faço abertura, faço oração, coloco o prefeito pra falar, faço a abertura do rodeio completo. Faz o cerimonial completo. E o locutor entra pra fazer só a montaria. Só a montaria. Falar em abertura, Karl Marx, também. Hoje o rodeio lá para baixo modernizou muito, sabe? É umas aberturas técnicas, quem faz e às vezes a maioria quase não tem aquela abertura que a gente chama o povo, chega falando aquele poema. Então a Dallas, ela mantém a tradição do rodeio, aquele rodeio antigo, aquele rodeio bem tradicional, bem tradicional, onde a gente trabalha em família. Aí a gente costuma falar que a Dallas é uma família que recebe a sua família. Isso é bacana. Cara, e a gente ainda mantém aquele rodeio tradicional mesmo. Pessoal que tá mandando boa noite pra gente, tá o Ricardo, o Renner mandando boa noite, a Ellen dos Anjos, a Nísia Reis, a Nísia Reis é a mãe do nosso vice-prefeito, Leandro Reis, dona Nísia que tá sendo a gente, a Keller Araújo, Marco Jones, que é meu secretário de Educação do município de Pacajá, deixa eu ver aqui, a Lita Costa, minha irmã, tá ligada, a Luana Francisca mandando boa noite pra todos, né? A Lita disse que quer participar do
do sorteio. Vai participar. O Ricardo Renda, boa noite, meu povo. Messias Santos, boa noite para todos. Estou na ativa por cá, vicinal Guaxupé, Gleba 10. Um abraço, pessoal da Guaxupé na Gleba 10, tá ligado com a gente. Né? A Marinalva Soares, lembra da Marinalva? Minha parceira, tá ligada com a gente. Mandando boa noite, Calmax, boa noite a meu amigo Dinho e também ao Johnny. A Marinalva, ela trabalhou com vocês na 2016, foi? 16, né, tio? Acho que foi 16. 2015 ou 16, coisa assim. E foi naquele ano, foi uma peça fundamental para nós, né? Foi. Ela trabalhou em 16 e trabalhou em 17, que foi a primeira que eu organizei nessa volta, em 2017. Ela me ajudou também, eu lembro que ela estava junto, lembra? Em 2017 ela deu uma força pra gente também lá, a Marinava. Ela tá, deixa eu ver aqui, o Elias Brito, que é um vereador ali do município de Pacajá, né? Vai assumir agora de 1º de janeiro como vereador, um grande parceiro. Mandando boa noite aí. Parabenizando o Calmax, obrigado, meu irmão. Tamo junto, eu fiz um podcast com ele um dia desse, o Jackson Boy, DJ Jackson Boy. DJ Jackson Boy. Grande parceiro, Johnny. Parceiro. E a voz padrão, Johnny Moraes, Jackson um abraço aí. É outro que tem história na Dallas também. O João, tem. Abraço, o Jackson. O Jackson é um cara. Parceirão. Um abraço, Jackson. Cleito Pereira, meu parceiro também. Tu conhece o Cleito? Demais. Pois é, o Cleito também mandou um abraço aqui. Calma, nós estamos aqui desde 2007. Aí. É verdade, cara. O Cleito falando aqui, o homem é bom, Jackson. O Dinho. E também o Johnny Moraes. Tá falando da voz do meu parceiro aqui. Valeu. Gente, a gente tem uma galera que nos ajuda a manter isso aqui, que é o nossos patrocinadores, que tem que dar uns agradecimentos pra esse povo, né, cara? A minha TV, ela tá meio oscilando a imagem. Eu vou fazer nessa aqui pra não ter problema. Mas agradecer a Provinet, né? O seu provedor de internet, banda larga, a melhor banda larga da região é na Provinet. Agradecer nosso parceiro Paulo, também o Abimael, o Bartô e toda a galera, toda a equipe aí da Provinet. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela parceria, tá bom? Manda mais frente aí, Sicredi. Sicredi não é questão de dinheiro só, claro, mas é questão também de credibilidade, amizade e respeito. Agradecer o Sicredi. Sicredi é o Éder, que é um grande parceiro nosso. Acho que ele vai estar dentro da Abimael da Provinet, parceirão. Vai estar lá, né? O rodeio também. Tava no Anapu, vai estar aqui com a gente. Sicredi, parceiro também. Todos incentivam o nosso rodeio. O Sicredi, eu tenho um contrato com a Sicredi, a parceria, né? Que a cada 45 dias a gente faz um podcast com a equipe deles. Né? E é muito bacana. O Sicredi é um cara, o Éder, que é o gerente do Sicredi aqui, é um cara diferenciado. Ama esse povo de coração. Obrigado, meu parceiro Éder. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tem mais um Alto Posto Tamburi, compromisso em atender com qualidade. Nosso parceiro Arivaldo Malacarne, que é um grande parceiro nosso também, agradecer pela parceria. O Tamburi tem mais de 30 anos no Pacajá, na verdade é o Posto Jacaré antigamente, né? E se tornou... Qualidade. Tem mais. Só na moda Arivaldo, que é um grande parceiro, está com mais de 20 anos, 20 e poucos anos aí. Então, assim, agradecer a parceria do Posto Tamburi aí, né? Meu amigo Arivaldo, um abraço, que Deus abençoe, meu irmão. Tem mais um chão pra frente aí, tá aí, Supermercado Rio Novo. Todo dia de economia. Agradecer a nossa parceira Lúcia. Dona Lúcia, um abraço, Deus abençoe. Parceirona também. Dona Lúcia, ela ajudou muito. Ela gosta da Dallas. Ela gosta da Dallas, é uma grande parceira. Dona Lúcia é uma grande parceira. Obrigado, Dona Lúcia. Abraço pra Dona Lúcia, agradecer a parceria. Bora lá, Henrique. Tem mais um ainda? Tem a IP Auto Center, confiança, credibilidade e qualidade. Uma parceira Orleans. Eu não sei se ele está com vocês esse ano, mas você sempre teve também, tá? Ainda não, né? Vou atrás dele, deixa comigo. A sua gerente geral tá dizendo que não. Olha, meu irmão, bora ser parceiro desse evento, rapaz. O evento hoje, esse ano, vai ser muito bacana. Então, agradecendo aos parceiros Orleans e da IP Auto Center. Obrigado pela parceria. Apareceu esse cara de chapéu grande. Você conhece esse cara aí, rapaz? Dinho. Primeiro rodeio no estado do Pará, cara. Bora falar dessa história bacana, né? 2007. Calmax, na verdade, o primeiro rodeio mesmo, a gente mexia muito com festa de peão, fazia muita bilheteria na época, entendi. A gente entrou no Pará, foi em Bom Jesus, depois fizemos ali Vila, ali perto do Marabá, aquela vilinha ali no Trevo ali, como é que é o nome ali mesmo? O 12, lá no 12? É isso, fizemos um rodeio lá no 12 e tal. E fomos ampliando a estrutura, fazendo festa de peão. Agora, a primeira exposição foi Pacajá, 2007. Na época, viemos com a estrutura alugada para o Félix Moreira. Meu parceiro, Félix, um abraço. Félix Moreira é um locutor de rodeio e trabalhou com a gente também. Ele é do interior de São Paulo, né? De São Paulo, não lembro agora a cidade dele, parece Campinas. Já interior de São Paulo também. É um cara não lembro qual que é a cidade dele. Fernandópolis, não é perto ali, perto de Jales, ali eu esqueci. Tá, bora lá então, bora. Aí o que acontece, Calmax? E viemos aquela vez em 2007, o C estava na dirigência da festa ali, né? Tava na organização. Na organização.
Para quem não sabe também, o Karl Marx é um dos mentores da Expoap. Começamos ela em 2005. Cara. A primeira lá no Parque Exposição foi em 2007. 2007. Nós fizemos duas aqui no Parque Tosetti, do seu Carlos Tosetti, que é na entrada da vicinal. Na entrada da vicinal Gospé, né? Fizemos em 2005. Trouxemos um tecladista, um Carlinhos dos seus teclados de Altamira fazer essa festa. Fizemos um rodeio e tal. Cara, em 2006. Deu tão certo. Em 2006 trouxemos caviar com rapadura, trouxemos um monte do forró estourado. A banda Cipó de Fogo na época estava estourada. É que o Félix mexia, né? Era, exatamente. Então assim, fizemos uma grande festa em 2006. Aí tinha o terreno lá, que é onde é hoje. Aí conversei com o Edmir na época, era o prefeito, falou: Edmir, não dá para fazer ele mais não, bora mudar. Em 2006 criamos a cavalgada. Fizemos a cavalgada com 152 animais em 2006. Aí mudamos para cá, foi como vocês vieram, e nós iniciamos ali no Parque Exposição. Então a primeira companhia que entrou naquele parque ali foi... Né? Chegamos lá, rapaz, patrão pra todo lado. O fechamento é daqueles fechamentos ainda montados. Tava inaugurando o parque. Não tinha muro, não tinha nada. Não tinha nada, as barracas eram feitas de pai. Era feito de pai, era mesmo. Mas tinha gente, tava animado. É louco, cara, muito bacana. Milionário Zé Rico era o show. Foi, Milionário Zé Rico. Milionário Zé. Rapaz, eu vi tanto velho chorando aquele dia, cara. Não, mas foi festão, né? Nós trouxemos 4 boiadas pro ladeiro, boiada do Roberto Cardoso, boiada do Cezinho, do César Ergo. Eu lembro do Cezinho, eu lembro dele. Do Cezinho, trouxemos a do Lindomar ali do Anapu, e os melhores competidores, os melhores boiadas. Ali a premiação era Moto Zero. E rodeio. Foi uma... Foi rodeio. Eu lembro até a marca da moto, uma Max da Yamaha, ou da Hyundai. Não, como é que é aquela marca importada? Não era Yamaha, não. Era uma marcazinha importada. Eu acabei até depois comprando a Dallas tinha uma boiada muito dura também. Tinha. Sem parar de boi, né, Dinho? Pois é, rapaz. Aí com a parceria nossa com a Sedem de Ouro, né, o Hernandes Vaz, e gosta, é apaixonado por rodeio também. Eu falei assim: não, Hernandes, você toma conta desse negócio. E boi tem que ter uma atenção a mais também. Tem que ter uma atenção a mais. E hoje a gente trabalha com a Sedem de Ouro do Hernandes ali do Tucuruí. Entendi. E igual aqui mesmo a Expoap, esse ano vem a boiada Sedem de Ouro e a JA, que é da região aí, uma boiada boa pro ladeiro também. Pois é, quem tá na live com a gente aqui mandou uma mensagem até no meu zap, que é o Gleidson ali do Bom Jardim, Gleidson, que já montou com vocês, já mexeu com a boiada. Então, a JA, na verdade, é do Gleison e do menino ali, como é que é o nome dele que tava junto? Do Joel. É deles dois, né? É dos dois. E até ele não tava com a gente ali no Anapu, mas aqui no Pacajá ele vai estar aí. Naquela festa, já que ele tá ao vivo aí, eu vou comentar. Rapaz, nós não tava bem, sabe? Tinha uma penzada que vinha ali de baixo pra cá e o trem, a disputa era eu, era aquele pessoal do Zargil, era o Robertão Cardoso. Rapaz, nós chegou aqui, um rapazinho montando demais aí. E daqui a pouco, aí que eu conheci o Gleison. Ele era o peão da região toda. Ele era bom, ele era um dos melhores regiões. Entrou nos 10 finalistas naquela época também, parando nos boipulador. Ele era bom. Ele agora parou, tá ficando velho. Fiquei conhecendo ele naquela época. Ficou velho, igual o Dinho. O tempo vai passando. O tempo amadurece o ser humano, cara. Não tem jeito. Aí, calma, aquela vez meu pai tava junto, né? Andava meu pai, minha mãe, minha esposa. A gente toda a vida trabalhou em família. Em família, sim. Né? E fizemos aquele festão, né, rapaz? 2007 foi top também. Foi uma grande festa. 2007, você veio em 2008 também, né? Isso. Aí eu organizei em 2005, 6, 7, 8, me afastei, né? Em 2012 acabei me acidentando, fui para a cadeira de rodas e voltei a organizar de 17, 18, 19 e 22. Isso, que deu aquele intervalo da pandemia. Isso, da pandemia, exatamente. Eu quero só falar para o pessoal que está em casa, que está assistindo a gente, daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio, né? O pessoal manda mensagem, nós vamos fazer o sorteio no chat, tá? Como a gente faz. Pode mandar mensagem pra gente aí, quiser mandar pergunta pra galera aqui, a gente vai estar respondendo. Domingos da DJA, tá assistindo lá no sítio B de Capivara, estou assistindo, a galera tá assistindo lá. A Luana Francisca, grande talento aí abençoados aí, vocês sempre. Valdo Costa, que é meu irmão, também tá assistindo, tá na fazenda, ele tá assistindo lá a gente. Agradecer o pessoal. Como você veio parar no Pará, cara? Na verdade, eu comecei contando essa história, foi com o Nilson Rodrigues. Quando o Dinho contratou ele na cidade
se eu não me engano, foi Araguaína que eles conheceram, isso em 2008, início de 2008. Araguatins. Foi Araguatins. Mas tá com a memória boa, não tá, bicho? Tá. Esse velhozinho tá... Como é que é o nome daquela assessora, uma loira? Amara Maranhão. A Mara conheceu o Nilson Rodrigues no rodeio de Araguaína e levou para Araguatins. Falou assim, Dinho, eu vou apresentar um locutor que você vai gostar. Rapaz, aí não é que deu certo mesmo, porque ele trabalhou bastante tempo com nós. Deu uma história engraçada. Mesmo, cara. Aí, no final da temporada, em 2000, o Nilson fez em 2008 com o Dinho. No finalzinho da temporada, ele foi no estado de Goiás. Quando ele chegou no estado de Goiás, ele falou, rapaz, o Johnny dá certo lá pro Dinho. Johnny, quanto que você faz pra ir lá? O Dinho não paga não, porque ele gosta de ver primeiro. Foi mesmo. Ele não paga não, ele gosta de ver primeiro. Eu falei, uai, compadre, bora lá. Eu tô aqui sem fazer nada, o que você tem? Não, nós vamos fazer lá 3 festas. Se eu não me engano era Goianésia, finalizava em Tucumã. Tinha outro rodeiozinho no meio, Pissarra, esses 3 rodeios. Ele falou assim, não tem dinheiro não, eu te dou R$1.000 pra você fazer esses 3 rodeios lá. Vamos comigo? Eu falei, bora. Tô fazendo nada mesmo. Moço, nós vemos que esse carrinho cheio, o Nilson na época... Um golzinho verde. O Nilson vendia roupa, umas calças jeans, você lembra? Uma calça jeans, camisão. Cara, não leva quase nada, tinha que se virar, né? Ele lotou esse trem, e caixa de DVD, de CD, e nós vemos que aquilo montuado, uma caixaiada, passando ali na época nós não conhecíamos muito o Pará, nós fomos Imperatriz do Maranhão pra vir pra cá, em vez de ter entrado pro Marabá lá. E assim eu conheci, vim pro Pará, rodeio de Goianésia. Naquele ano deu uma chuva, um dilúvio, e barraca e tudo. Era você que estava realizando o rodeio? Nós estávamos promovendo o rodeio. Era a Dallas mesmo, estava promovendo o rodeio lá em Goianésia. E aí começou a história nossa. Daí pra cá eu não saí mais. Bicho interessante, né? Aí foi quando você iniciou no Pará e aí. Foi quando eu iniciei no Pará. Aí agarrou mesmo. Praticamente 99 das festas que a Dallas fez depois disso, o Johnny estava junto. Eu estava junto. Graças a Deus. Isso é muito bacana, cara. Ô Dinho, eu quero comentar sobre a Expoap, né? E até no nosso tema a gente fala sobre a questão da importância, cara, de uma exposição agropecuária, né? Vamos nos acentuar e falar um pouco da história, né? Nem tanto da história, mas da importância de uma festa, Johnny, para um município igual Pacajá, uma exposição agropecuária que com certeza ela roda aí de 3 milhões a 4 milhões de reais no período de É muito dinheiro envolvido. Então, assim, isso ajuda muito. Se você pegar todo o contexto de cavalgada, de show, de tudo, a média que a gente sempre fez é basicamente isso, daí para lá. Então, assim, é muito importante uma festa dessa, cara. Na verdade, a exposição agropecuária, num contexto geral, ela é muito boa para o município. Ela não é só boa para o sindicato rural que realiza, para uma comissão organizadora, ela é boa para o município. Aqui, haja vista que aqui em Pacajá, por exemplo, nesse final de semana, pode prestar atenção. Os lojistas compraram bota, compraram chapéu, tudo, estão tudo lotado aí. As lojas estão vendendo muito, restaurantes estão vendendo barbaridade. Boteco. Hotel, tudo lotado, ou seja, fomenta a economia da cidade, dá aquele upgrade, na verdade, que o município precisa, né? Então não é boa só para a prefeitura, para quem está realizando, é boa no contexto geral, para a população inteira. E assim, Johnny, a exposição agropecuária, ela, além dela agregar valores, ela divulga o nome do município. Divulga. Um lojista, por exemplo, que compra um camarote daqui lá, a gente fica o tempo todo falando o nome do lojista, às vezes lê um texto, uma promoção que ele está fazendo, 20%, 30% à vista. Então dá uma levantada e uma girada na economia, né? Isso sem falar no apoio da tradição, o apoio do rodeio, o apoio ao agro, né? Isso. Então, quem ainda não adquiriu o seu camarote, vamos procurar o Silene, vamos procurar camarote barato. Aliás, quem falar que ouviu aqui, que assistiu aqui, pode procurar o Silene, vai conseguir um desconto. Quanto? 10% de desconto, é? Vai conseguir um descontão pra ela. 10%, ela tá dizendo aqui. Quem falar que assistiu no Podimax, a propaganda aqui, ela vai dar 10% de desconto. Descontão. Prepara o telefone amanhã, viu? Mas tá indo bem, Calmax. Só tem poucos camarotes. Já vendeu bem, né? Tem muito pouquinho pra terminar de vender. Eu creio que amanhã já termina tudo. Ô, John e Johnny, no Pacajá, o Dinho sabe, eu organizei pra você 3 festas, não foi, Dinho? 17, 18, 19. Foi 3 festas. 3 festas. 3 festas. Eu tava na frente organizando pra ele.
Também organizei em 2022. Repartimento. Aqui é repartimento de 2017. Eu organizei aqui e lá, em repartimento. Tu tava em repartimento também. Tava. Saí daqui e fui lá organizar. Pensa numa dor de cabeça. Na época, Camargo, aquela primeira que nós fizemos junto, né? Com o Mano Walter, né? Foi. Mano 2017. Foi pancada. Do Sem Barões da Pisadinha, Kleber, Cauã, Bruno e Barreto. Bruno e Barreto, foi um evento bacana. Então, assim, voltando em relação a quem estava falando, é o seguinte, cara, a festa, ela é uma festa que ela proporciona muitas coisas interessantes, cara, para o município. Ela dá um diferencial. Na verdade, hoje, é o principal evento para os comerciantes e para o município, a região. É o maior evento hoje. Agrega muito para o município, muito. O rodeio não vem aqui tirar. Muita gente fala assim, que vem a festa, vem o povo aí, leva o dinheiro embora. Não, porque 99% das pessoas que estão envolvidas ali são daqui, né? Eu, por exemplo, estou gastando no hotel que eu estou ficando. Sim. Eu preciso comer, entendeu? A gente gasta aqui dentro da cidade. Então, exatamente. Esse dinheiro fica aqui, né? Uma grande parte fica aqui, cara. Pois é. Uma grande parte fica. Não, vamos pelos lojistas. Né? Os lojistas vendem, né, Dinho? Então, assim, o cara vende muito. Os lojistas vendem. Eles se preparam. Pode ir nas lojas aí amanhã, sair pra você ver muita gente comprando bota, comprando chapéu, comprando camisa e querendo ir na festa, nem que seja um dia ou dois, ele vai na festa. Para ele ir na festa, ele precisa de uma roupa nova, né? Exatamente. E agradecer também, não quero te cortar, Marcos, o nosso prefeito, né? Nosso prefeito André Rezende, nosso vice-prefeito. Rapaz, abraçou mesmo a causa e fazendo as melhores festas, melhores exposições de Pacajá. Parabéns, André Rezende, e que continue. Grande André Rezende. Que continue nos apoiando e a cidade também, né, rapaz? Como é que tá maravilhosa e. Tá um negócio diferente. Tá diferente. Essa entrada da cidade aqui deu uma mudança. Você viu lá? Eu passei aqui à noite subindo pra Anapu, falei, rapaz, aqui mudou mesmo a cara. Parecia uma currutela, agora tá. Nossa, tudo iluminado. A iluminação tá quase chegando lá no Parque. Vai chegar lá, é pra ir até lá, viu? Vai chegar até lá. Show de bola. Ô, Johnny e Dinho, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que mudou em relação à atual gestão? Não tô aqui pra jogar confete a ninguém, mas falar a verdade. Aquele contexto de liberar a porta principal, que nós iniciamos em fizemos em 2022, que hoje ninguém tira mais aquilo ali, de cobrar o ingresso só do show. Cara, para a população de menos favorecida financeiramente, aqui foi muito bom, cara. Para isso acontecer, Karl Marx, é maravilhoso. Para isso acontecer, esse tipo de evento, para liberar as portarias para o pessoal ir para o rodeio, parque de diversão, o stand, barraca, é aí que entra. Tem que ter o apoio da prefeitura. Cara, entendeu? Se não tiver, não faz. O prefeito libera o rodeio, ele paga o rodeio. O prefeito... Aí o que acontece? O empresário do show vai aventurar a ver se paga o show, a bilheteria. Mas pagam. E aí o que acontece? Aí muita gente fala assim, mas o André tá trazendo um show meio fraco, uma coisa ou outra. Mas o André já tá pagando o rodeio pro pessoal, o André já tá pagando, já tá dando parque de exposição em pleno funcionamento e tá bonito ali, rapaz, muitos expositores, tá bonito. Então, além dele pagar o rodeio, além dele dá uma ajuda aquela estrutura caríssima, aquela estrutura de boate, aqueles palcos ali, é por conta do André, entendeu? Aí ele entra em contato com o empresário de show, tudo, aquilo aí tudo é uma logística. Então o Gilson, né, cara? Tá o Gilson Praiva e o Rafael. O Rafael conheço o Rafael desde 2018, né? Então é uma festa dessa, assim, que o pessoal não paga ingresso para ir no rodeio, isso aí graças ao prefeito, que tá desembolsando um dinheiro para a população, né? Eu acho assim, cara, é uma coisa... E curtir o evento. É uma coisa inovadora, é uma coisa que eu não vejo em outros lugares, mas na região aqui eu não conheço isso, do portão principal ser liberado, porque ali, Johnny, você está favorecendo as pessoas que querem participar e não podem. Claro. Eu vou dar um exemplo, o cara é casado, tem esposa e tem mais 5 filhos, cara. Paga R$80 para entrar. Para cada um. E aí? Não dá. Não tem lógica. Não dá. Né? Então, assim, aquilo ali foi diferenciado. E abrindo o portão principal, a pessoa vai e vende também, os barraqueiros vendem muito. Né? Não aqui tem lojistas, por exemplo, restaurantes que vão montar estandes lá. Isso. Então, esse povo, eles pagam ali aquele pedacinho, eles querem ter um retorno. E abrindo os portões, com certeza
coisa, a pessoa vai lá, vai porque comer. Porque ao invés do cara pagar no ingresso no principal, vai lá comer lá. Isso. Às vezes um fazendeiro, um sitiante vai comprar um equipamento, né? Tem um pessoal aí que vende produtos do agronegócio, então vai lá, gasta o dinheiro e ainda assiste o rodeio, que é de graça, né? Isso é interessante, cara. Eu fiquei muito feliz dessa ideia do André, cara, de que não tinha acontecido isso. E é uma proposta dele que ele deixou bem claro que enquanto ele fosse prefeito de Pacajá, não cobraria ingresso no portão principal. Isso. Eu estava à frente da secretaria, eu estava organizando o evento, então a gente na verdade, o público do rodeio, ele é diferenciado do público do show. Porque o rodeio vai a criança lá, vai a mãe com pessoal evangélico ali, o pessoal evangélico, vão pastores, né? Então, no show, esse povo não vai lá, essa mãe que está com um bebezinho de 2 meses, 3 meses no colo, não vai no show, vai nada. Mas ele pode ir no rodeio, né? Se animar, divertir, conhecer as coisas e depois comer e vir embora, né? Ir embora para casa e fazer muito, fazer um convite à população toda que ir lá conhecer o Parque de Exposição, tá maravilhoso, tá bonito. Tá muito bacana, cara. Já vai lá, já vai lanchar, as barracas já estão em pleno funcionamento. Você precisa estar um movimentão lá, Karl Marx. Eu fiquei bobo de ver como tá legal a Expo Agro 2024. Tá, eu estive lá agora à tarde, né? O povo espera por esse evento, né? Não, igual eu te falei. É um calendário cultural. É o maior evento da região, cara. É o maior evento da região. Então, assim, é um evento que proporciona muitas coisas. A cavalgada, graças a Deus, foi um estouro. Foi muito top, bacana. Né? Foi muito bacana. Henrique, bora fazer mais um bloco de parceiro aí, cara? Divulgar nosso povo, né? Nosso povo, não. Deixa nós conversar aqui até meia-noite. Olha, grande parceiro aqui, Sabe Adorar, da Força Dona Nelore, melhoramento de genética. Tá junto com nós, Sabe Adorar, ou Sileno? Tá, ele tá expondo o animal, ele tá expondo lá embaixo. Ele tá com exposição lá daquele. Tem aquele curralzinho dentro do parque ali fora, ali é dele. O Fabrício é um cara diferenciado. O Fabrício, ele tem esse trabalho dele de melhoramento genético, um cara profissional, formado na área. Eu já fiz 2 podcasts com ele, inclusive eu conversei com ele hoje. Vou fazer mais um que te fechar o ciclo do nosso bate-papo, né, do trabalho dele. E aí o Fabrício é um cara diferenciado, cara. Sabe, adorado aí. Que maravilha. Ele vai estar lá com o Nelore pintado, você vai ver os animais dele lá, expondo lá naquele conheço. Entendeu? O Fabrício é diferenciado. Meu irmão, um abraço, que Deus abençoe. Chama mais um aí, K-Center Peças e Serviços. Agradecer nosso parceiro Agerson, nosso irmão Agerson aí, que é da manutenção do seu veículo, né? Trocar a correia dentada, trocar óleo, mexer na parte elétrica aí do teu carro. É só procurar ali a K-Center Peças e Serviços. Um abraço, que Deus abençoe. Tamo junto. Junto e misturado. Paz e Filho, clínicas odontológicas e harmonização facial da doutora Rose e da doutora Janaína, que é a esposa do Clodoaldo, na época que teve aqui, o Clodoaldo. É, da família Clodoaldo. Eu encontrei ele, rapaz. O Clodoaldo até tá ali agora, hoje, naquele posto. Ele tá no panorama, ele tá gerenciando o panorama, ele tá na ponta lá direita. O Clodoaldo não era do hotel? Tinha um hotel, a gente sempre ficava mais. O MAB Hotel. E o hotel que era bom, você tá. Pois é, agora lá é o centro administrativo da prefeitura. Pois é. Lá muito bacana. E o Clodoaldo também foi na gestão do Chico, ele foi secretário de administração do Chico na época, inclusive. Quando naquela época ele estava na frente, ele estava junto com a gente, né? Organizando por dia um evento, ele estava junto. E independente de gestão, né? Quem quem é o prefeito, a Companhia Dallas tem muitos parceiros aqui no Pacajá. Com certeza. A amizade continua. Continua, com certeza. E outra, a gente tem um carinho imenso para o que já passou, né, seu Chico? E hoje o André com um trabalho, né, impecável mesmo, diferenciado. Parabéns, André Rezende, pela administração. Tá muito bonito, viu? A cidade, tá bonita a nossa festa. Então a gente tá para somar. Tamo junto. Bora lá, Henrique. Segue aí. Agropecuária líder de campo, compromisso com o homem do campo. Isso é o Celso. Doutor Celso Neres Batista, um grande parceiro, um cara que a gente conhece desde criança. Fiz um podcast com ele um dia desse também. Só parceirão. Só parceirão. Ele é veterinário, é um cara diferenciado. Agradecido nosso parceiro Celso aí, quer, né, comprar aí mineral e muito mais, aí vacina pro seu rebanho. É só procurar. Agora no período da exposição, agora tem bota, tem chapéu, lá tem muita coisa. Lá tem coisa legal lá pra galera, tá bom? Segue pra frente, tem mais um, Henrique, no bloco. Aí tem mais um, Cia de Construção Pimentel, a casa da sua casa, nosso parceiro dali. Abraço, meu irmão, quer dar manutenção na tua casa aí, reforma e também construir, é só procurar aí a Cia de Construção Pimentel, tá certo? Vamos pra frente, tem mais um ainda ou não? Fechou. Já tem mais 2, daqui a pouco a gente termina. Tem que falar desse povo, né, cara? É o povo que paga a conta, né? É o povo que paga a conta, exatamente. Pessoal, pode mandar mensagem, quer mandar mensagem, mandar pergunta, estamos por aqui. Daqui a pouco vai se fazer o sorteio. Pega pra mim
o brinde aí, só um aí, vamos colocar aqui em cima. Agradecer a Aliança, a Nacional Magazine, né, que é a grande parceira nossa, mandou os brindes. Nacional. O Gilson Paiva, que também cedeu os ingressos aí da Manu e também do Milionários é Rico. Falar em Gilson Paiva... E que Milionários é Rico, Marcos? É o... já é a segunda vez que eu falo. É porque ela apaixonou no Milionários é Rico. É que a primeira que nós fizemos lá em cima é Milionários é Rico. Verdade. Fica engraçado, né? Ficou no subconsciente. Fica no subconsciente, fala no automático. Sabe aqui? Trio Parada Dura, Manu Batidão e muito mais. E falar também, Marcos, quem não adquiriu o seu ingresso ainda, que adquire, corre, logo vai virar o lote, né? É R$50 a pista, R$70 a área VIP, dizendo, você falou em Gilson Paiva, eu lembrei de comunicar o pessoal. Então está sendo vendido o ingresso na Loja Nacional, Aliança e no Espetinho. No Rodrigues Espetinho. Rodrigues Espetinho. É Fernandinho, né? Fernandinho. É no Fernandinho. Fernando Espetinho. Então, corram tá aqui, lá, pessoal. adquira seus ingressos antes que vire o lote. E o Gilson Paiva é um grande parceiro da companhia de rodeio Dallas. Lá em Novo Repartimento, ele que... o Gilson está crescendo muito, o Gilson, né? Um grande parceiro. Aqui da Nacional, a gente está mostrando para vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Deixa eu deixar um pouco aqui, depois a gente tira. Só para fazer o mexão da Nacional aí. Tá certo? Aí a gente, daqui a pouco, vai fazer o sorteio, começar a fazer o sorteio. A gente vai agradecer você que está com a gente, tá bom? Qual a importância, cara, da exposição aí da Expo de Pacajá para a Companhia Dallas, cara? A gente aqui no Pacajá, eu costumo dizer que a gente trabalha com... Eu falei pro André, a gente tem um carinho mesmo, conforme eu acabei de dizer para você, com o pessoal. A gente viu tantos comerciantes aí, por exemplo, em 2007, ainda rapazão, tudo começando, e hoje você olha aí, é um grande empresário aí, é o nosso amigo queijeiro, né? Verdade, o Wendel Reis. Hoje o irmão dele ali ficava na loja ali, o nosso vice-prefeito. Olha hoje o Leandro, nosso vice-prefeito. O povo vai crescendo. E com certeza vai ser nosso prefeito logo também. Isso aí é só... Vamos pra frente. Mas é uma turma boa. É meu parceiro. Uma turma boa que a gente conheceu há muitos anos aí. E hoje a gente vê todos os homens realizados, né? Financeiramente e moralmente, toda pessoa do bem. Então, Pacajá, Expoab Pacajá, a gente tem uma história aqui, né? Então a gente quer continuar e a gente trabalha com mais carinho, mais pressão e... vai ser top. Expoab 2024, pode esperar que a Companhia Dallas vem na pressão. Outro dia eu tava falando com o Dinho, a gente que tem 20 anos de rodeio, essa galera tem um monte de gente aí que cresceu vendo a Dallas, me vendo falar, né? Então, às vezes a gente até estranha, né? Bocão de 30 anos. Rapaz, quando eu era pequeno, tinha 10 anos de idade, eu via você trabalhando. Então, eu escuto muito isso também. O tempo tá passando rápido. Criança naquela época, hoje é prefeito, hoje é vereador, delegado, muitas das vezes, né? Presidente de sindicato. Então a gente fica meio, rapaz, o tempo passa. Os meninos que te faziam raiva lá na beira A gente cria uma história, né? A Dallas tem uma história com o estado do Pará. Esses 20 anos aí, muita gente que era pequenininho quando a Dallas entrou, hoje é homem feito, então cresceu vendo o estilo da Dallas. Vamos lá pelo próprio queijeiro que você comentou agora há pouco, né? Naquela época você viu qual é o apelido dele de queijeiro? Porque ele mexia com lá de cima e puxava massa e fazia queijo. Naquela época. Então assim, ele era menino, cara. O queijeiro era criança, né? E hoje é um grande empresário que é parceiro do evento, né? Então assim, isso é bacana, cara. É muito legal. Dilma, a gente tem um... Pode ler. Tem o rodeio, Marcos, na quinta-feira, né? O ano passado o rodeio começou na sexta, né? Esse ano, quinta-feira, começa o rodeio e logo após o rodeio, boate. Aí o que acontece? Na gestão do André, o rodeio começou, era 3 dias de rodeio. E esse ano a gente discutiu e fizemos uma coisa. Falei, não, André, então começa na quinta, dá um dia a mais pro pessoal, pro barraqueirado vender mais, né? E o rodeio vai ser a abertura oficial, quinta-feira, todos vão lá, vão mais cedo. Faz força chegar 9 horas, né? Não vai ter ingresso, não vai ter nada, como já falamos aqui, então. Não, e aí acabou o rodeio, tem a boate. A boate pro pessoal curtir aí. Sexta-feira, Trio Parada Dura. Sábado, não fala do Rico, não. Sábado, Manu Batidão. E no domingo, ninguém vai pagar ingresso. Ainda vai ter cerveja liberada pro povo lá, com o prefeito. Com certeza vai fazer igual o ano passado. Vai fazer uma surpresa. E
Ninguém paga nada no domingo, eu acho que é K10. É a banda K10, banda né? É boa também. Vai ser liberado o show do domingo? Liberado. Liberado, ninguém paga ingresso domingo, não. Legal, cara. Legal. Então a Expoab 2024 vem com tudo. 2 shows nível nacional, rapaz. Coisa que a gente anda muito aí, o estado, muitas festas grandes, graças a Deus a gente tem feito. Então é difícil uma feira agropecuária, tem várias, né? Mas assim... aguentar 2 shows de nível nacional, né? Igual a Trio Parada Dura e Manu Batidão. Então o André tá de parabéns por trazer 2 shows pesados desse para Pacajá. É 2 eventos, 2 shows que vai agradecer muito o evento, cara. Vai agradecer. Aí volta naquilo que nós falamos, na questão do movimento financeiro, né? Que movimenta muito. Movimenta muito. Ali o Motac ganha seu dinheiro. E é importante o lojista, às vezes, ligar para a Alcilene, querer participar dessa festa. Porque se os lojistas, se a população de Pacajá não querer participar, pode ser que futuramente esse evento cultural morra. Exatamente. E para que isso não aconteça, os lojistas têm que estar junto. Porque assim, eu acho que é uma via de mão dupla, Johnny. Claro. Você vende teu produto, você divulga a tua empresa e todo mundo no final sai ganhando. E eu, como proprietário da companhia, fazer um apelo para quem vai no rodeio, dá preferência para quem compra seu camarote. Por exemplo, o supermercado que está com a sua logo lá no camarote, vamos lá comprar naquele mercado. Aquela casa agropecuária que está com a logo lá no camarote, vamos lá, vamos comprar mais desses comerciantes, porque eles apoiaram a ter esse evento. Talvez só com a força do André, não dava aquele evento. Fica porque muito pesado. A gente, esse ano mesmo, a Companhia Dados fez um acordo com o André Rezende de ficar com a venda de camarotes, stand e barraca. Porque para ele pagar sozinho do bolso é pesado. Então, se não tivesse apoio do comércio, fica pesado. Cara. Então, o comércio tem que apoiar o evento. Então, com o apoio do evento, com a sua compra de camarote, é claro que a Companhia de Rodeio Dados vai retribuir com a divulgação. E o que eu quero? Pedir o apoio à população que gosta do rodeio, que gosta da Expoab, que dê preferência a quem compra, a quem apoia a Expoab, para quem está com o seu stand, aquele banco que está com o seu stand, aquele pessoal que está com suas máquinas ali. Então vamos dar preferência e comprar desse pessoal. É verdade, cara. E assim, qual é o grande diferencial? O grande diferencial é que esse povo faz esse evento acontecer. Sem o comerciante, cara, fica difícil. Fica muito pesado. Fica muito pesado. De verdade, não fica fácil, viu, Dil? Eu tô falando porque eu conheço a festa, né? Já organizei 8, com você fizemos 3 festas juntos e a gente sabe, eu sei como é que é a festa. Porque na verdade a prefeitura a prefeitura tem outras coisas para gastar, né? Saúde, educação, saneamento, então tudo isso aí onera muito a verba da prefeitura. Se todo mundo não tiver envolvido, talvez essa festa pode ser que venha futuramente morrer. Então é muito importante que todos os lojistas participem dessa exposição agropecuária. Mas é exatamente isso. Porque assim, cara, a gente tem... Eu sempre respeito meus para o podcast do Tio, porque assim, eu sempre respeito meus parceiros, porque são eles que fazem com isso acontecer. É através dos comerciantes que o Dinho está aqui com a companhia dela. Né? Você está aqui como comentarista, está lá para comentar e divulgar os próprios parceiros. Então assim, aquela festa acontece principalmente por causa desses empresários, cara. Claro. Porque se não tiver, Dinho, você sabe disso. É verdade. Fica difícil de acontecer. Já passamos muito perrengue, né? E às vezes o lojista fala, eu não dou conta de comprar uma porteira, não dou comprar um camarote, mas ele pode comprar a locução, somente a locução de lá. Ele pode comprar no telão, né? Painel de arena. O painel de arena. Tem outros meios de contribuir também. E é importante que compre também as porteiras e os camarotes, mas se não puder... Que esteja junto com a possibilidade, né? Às vezes não tem aquele... Tá apertado, o comércio não está vendendo bem, mas compra pelo menos uma locução, pelo menos um telão, vamos estar lá com a gente, vamos fazer parceria, vamos mostrar sua marca lá na Expoab. Verdade. O pessoal está mandando mensagem aqui, deixa eu ler aqui a mensagem, o povo fica bravo comigo aqui, vamos lá. A Marinalva respondeu aqui que o evento, que a transmissão, a participação dela foi em 2016 até 2018, que ela estava junto com a gente, ajudando a gente, exatamente, Marinalva. 2016 foi o ano que a gente fez 2 semanas aqui? Teve um ano que a gente... Não, foi 2017. Não, foi 2014. Não, foi não. Não longe assim não. A Marinalva estava junto. Tá. Então foi 16. Eu lembro que a Marinalva estava junto. 2016, de certeza, absoluta. É até ruim a gente falar no podcast, mas já faz bastante tempo. Que problema. Então, Max, eu fui contratado por um rapaz aqui para a gente fazer o empresário, né? Para fazer aqui a exposição de Pacajá. Rapaz do céu, chegou na hora e
negócio miou e a festa, não sei se foi fraca. Ele só entrou no carro e falou assim: eu não tenho dinheiro para te pagar. E a Marinalva, como era responsável pelos camarotes, patrocínio, ainda não tinha repassado esse dinheiro para esse empresário. Aí ela viu o trabalho bem feito. Você estava junto, John. Tava sim. Só aproximar um pouquinho. Tava e sim. Ela viu o esforço da Companhia Dallas, o intuito para que o rodeio dê certo. Aí ela falou assim, a hora que ela viu isso, ela falou assim: Dinho, eu tenho que receber aqui tanto ainda, eu tenho que passar para esse rapaz. Se ele for fazer isso aí, em vez de me passar para ele, eu vou passar para você esse dinheiro. Rapaz, isso deu uma prisão. Isso ajudou um tanto na despesada, porque até então ele não tinha. Ia me dar um prejuízo grande, né? Aí o que acontece? Mas ajudou alguma coisinha e tal. Aí o que acontece? Nós meio sem dinheiro para acabar de pagar o povo. Todo mundo se recebeu. Todo mundo rodado. O Dinho falou assim: rapaz, o homem anoiteceu e não amanheceu. Como é que nós faz? E o que acontece? Eu não lembro, acho que era o Chico que estava na época. Não, era o Tonico na época. Que era o Chico assumiu, a campanha foi em 2016, ela assumiu em 2017. Eu não lembro mais quem que era. Nós chegamos lá, contamos o que aconteceu, o que a festa tinha acontecido. Arruma para nós ficar uma semana. Nós vamos cobrar R$20 o ingresso, vamos fazer uma tourada, vamos fazer pego do garrote, vamos fazer peso da amargura. Bom dia do óleo para ir embora. E o Wendel Reis trazendo gado e levando, ajudando nós demais. Deu uma obrigação muito grande pro Wendel, quejeiro. E na época tinha muita gente bravo aí, porque não tava comprando a cerveja da cidade, tava trazendo de fora. Então o Dinho falou: não, agora vai comprar, é daqui, é da cidade. A segunda semana foi um estouro, Camargo. Foi melhor do que a primeira. Foi. Ei, manda um abraço aqui. Tem a galera mandando mensagem. Então a gente deve uma obrigação pra Marinalva. Um abraço, Marinalva. Grande parceira. A Luceni, que ela é de Medicina, tá mandando boa noite. A Leia Nogueira, ela é da Vicinal 338 Norte, tá dizendo aqui diz que é apaixonada por rodeio. A Aldelina Castro. Adelina. A esposa. Eu ia falar nela agora. Não fala não, pra você ver. Johnny. Não fala não, não fala não. A minha esposa tá aí com a grande parceira, né, Johnny? Com a Estherzinha. Caramba, grande parceira da tua esposa. É um esteio, né? Esteio. Verdade, cara. E a gente, deve muito. É a parceria, né? É verdade. É um respeito danado. Exatamente, um do outro. Cara. E só tenho a agradecer. Abraço, Aldelina. A Maria Lúcia mandando boa noite. Ruge Cosmética mandando boa noite. Minha amiga da Ruge Cosmética, abraço. O Thiago Carvalho, do Santos, mandando boa noite. A gente, Eliakim Leal. Conhece o Eliakim? Eu sei. É da Elétrica. Top demais a história de vocês. Parabéns. Eliakim, meu irmão. Um abraço pra você. Lá da RO. Tá com vocês? Ele aqui da RO. Ele tá mexendo na energia lá dentro também, que é um grande parceiro. Ele aqui, que é o filho do Raimundo da Banca, grande parceiro. A Rui tá mandando aqui um abraço, show de bola. Vem participar ela veio participar do sorteio, tá lá ligado. Ah, rapaz, Henrique, você quer participar do sorteio, né, malandro? Oi. Ó. Deixa eu ler mais aqui. O Eli Carlos, que trabalha com a gente, tá parceiro nós, né? Ele é o nosso narrador de futebol, onde vai estar amanhã no Napu fazendo a parte da final da futsal lá. Maravilha. E a gente vai começar a dar um programa esportivo junto com ele aqui em parceria no ano que vem, a partir de janeiro. Que bom, rapaz. O Elinho é lá do Bom Jardim. É um cara, um parceiro nosso, parceirão aí. O Sandro de Sá, ele que está assistindo com a Max, vou querer meu desconto. Tá vendo? É o Sandro de Sá. A senhora anote, viu? Ela vai já é umas 4 pessoas aqui que disseram que vão querer desconto na compra do camarote. Depois. Já chamou lá no Instagram da Companhia Dallas. Como é que é? Chamou lá no Instagram da Companhia Isso, olha, o pessoal que tá aí que quer desconto, já que não tem o contato, né? Pode entrar no Instagram da Dallas. Cia Dallas de rodeio lá, né? Isso, Cia de rodeio Dallas. Cia de rodeio Dallas lá, tá bom? Deixa eu ver, tem mais gente mandando lindo, mandando aqui o homem da voz diferenciada. Do Hélio, é o nosso locutor falando que é narrador do futebol, né? Que tá dizendo aí que tá mandando que a tua voz é diferenciada. Guilherme Andrade, Dinho, pela sua experiência, na sua opinião, Cavalgada de Pacajá é a maior do Pará? Ô, Calmax, ela pode não ser a maior, mas tá entre as maiores. Eu vou basear pelas que nós organizamos, as últimas que eu organizei. Em 2017, Johnny... Parabéns ao pessoal gosta demais da cavalgada, gosta. Em 2017 deu 23 comitivas e deu mais de 6 mil animais. Ela ficou entre a terceira, foi a segunda, foi a terceira maior cavalgada do Brasil. Olha aí, que maravilha. E isso foi lançado no sistema
como é que fala? Não é o sindicato do estado, não, que mexe com a parte agropecuária do estado, que eu esqueci agora, a secretaria lá, que eles fizeram levantamento. Eu estava na frente na época, o Dinho foi até participou com a gente na época, estava também, e foi considerado como uma das maiores cavalgadas do Brasil. No estado do Pará, a maior é aqui de São Félix do Xingu, se não me engano, que é a maior cavalgada. Araguaína também tem uma não, mas Araguaína já é Tocantins. Já é Tocantins. Mas a de São Félix, se não me engano, é São Félix, parece. Araguaína é a maior da América Latina. A Araguaína Agora, a do estado do Pará e do Brasil, uma das maiores é a de São Félix também. O pessoal tem que ver também que nem sempre a maior é a melhor. Não, exatamente. Porque se conta também a energia de um povo, o povo de Pacajá, a alegria, a organização de uma cavalgada. Haja vista que aqui teve a cavalgada, não teve nenhum problema ocorrido gravemente, exatamente. Então isso traz a grandeza de uma cavalgada, como foi esse ano aqui. A Ruja aqui, que é amiga minha, ela está dizendo que ela tinha 8 anos de idade, né? Aí o Guilherme Andrade está dizendo aqui, quando eu era menino, não esqueça a frase do Johnny, olha o pendrive. Não, agora olha o pendrive. Aí tá dizendo, só finalizar aqui. Não, até hoje. Mas ele tá dizendo aqui, aí outra era falando aí sobre o DJ Quero. DJ Quero. Eu vim pra esse. Não pôde vir. Aqui nós estamos com o Fábio Nils, que é um DJ muito bom também. Muito bacana. E outra frase também que marcou o Johnny, né? Sim. Cai na água, capivara. Cai na água, capivara, que lá vem bala. O povo gostava. O povo gostava. Você parou de falar isso aí? Não, tem muitas coisas que a gente vai deixando de falar com o passar do tempo. Bom, né? Esse bordão pega, né? Tem muitas coisas que agora você vai pra outros. Vai pra outra. O bordão pega. Tem vezes que 9 vira 6. A gente vai falando outros bordões. Qual é os bordões hoje, então? Hoje tem vezes que 9 vira 6. Tem dia que é da caça, tem dia que é do. Tem dia que é da caça, tem dia que é. Tem dia que é do Ibama, tem dia que é da caça. Vixe. Outros bordões, né? A coisa vai mudando. Legal, cara. O Jailson está fazendo uma reportagem exclusiva aí com os peões. O Jailson Produções é um grande parceiro, né, que trabalha nessa área também. Raquel da Silva está dando boa noite. O Eliakim, ótima notícia, né? Olha aí, tá vendo aí? Eliakim está dizendo aqui, ótima notícia. Eliakim, procure a nossa parceira para ter aquele desconto aí. O Jair está dizendo que a cavalgada esse ano foi menor que a do ano passado, mas foi top, muita gente, né? Mais de 230, deixa eu ver aqui, na BR 230. Então, assim, foi uma grande cavalgada esse ano e um grande evento, cara. Vamos falar um pouquinho sobre pontualidade de rodeio. Cara, isso é um gargalo que irrita todo mundo. Não só aqui, mas em todo o Brasil. É mesmo, cara. Isso irrita. Por quê? O que acontece? O rodeio hoje, em muitos lugares, o rodeio virou palco. Nós, palanque de políticos, na verdade. Nós, o povo do rodeio, peão, juiz, o som, 7h30 da noite, tá todo mundo lá. Você pode ir lá na carreta do Planeta Som, 8 horas da noite. Toda lá. Tá todo mundo lá. E aí nós fica, Jim, que horas? O Jim, não, gente, tem que esperar. Gente, calma aí. Gente, tá faltando um prefeito. Gente, a primeira dama ainda tá chegando. Gente, tem um vereador que vai falar, calma. Deputado tá vindo não sei da onde. Isso. Então a gente fica esperando aquilo ali. Entendi. Esse de começar cedo não é do rodeio. De começar tarde, não é do rodeio, que o povo do rodeio, nós queremos chegar ali 7h30, 8 horas fazer nosso trabalho, entregar 10 horas da noite e todo mundo tá feliz. É o nosso sonho. É o nosso sonho. Mas não tem como, qual é a média de tempo de um rodeio para iniciar e fechar? 2 horas, 2h30 no máximo. Com abertura, né? Porque assim, 2h30 você faz o rodeio. 2h30. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. No Anapu, agora a última, teve esse grande problema. No domingo, eu entrei na live, cara, era 10h30, 11 horas, 11 e pouco. A live nem iniciada não tinha. O rodeio começou lá 11h30. Pois eu falei, cara, não tem lógica o negócio. Antes de ontem, né? Anteontem, no domingo. A gente não sabe por quê, né? Outras circunstâncias também, que às vezes não chega na gente, porque a comissão organizadora filtra muita coisa pra chegar na gente. Deve ter tido outros problemas lá, mas... Não, ali a gente tava esperando. Ali era o encerramento, cortando, desculpa. Ali é o encerramento com a grande queima de fogo. Você viu lá, né? Como foi bonito aquela queima. Muito bacana. Então a gente estava esperando que ia chegar o prefeito mesmo, o Aelto, que ia e depois não deu certo de ir. A gente estava aguardando
esperando o pessoal pra gente fazer aquele encerramento. Então, a hora que a gente ficou sabendo, não sei se foi alguma zebrinha ou o que foi, mas não apareceram e a comissão falou, não vai vir, pode ir. Mas a gente tava esperando sim alguns ali pra começar o rodeio. E nós chegamos 7h30, né? E nós 7h30 tava ali e eles não chegaram. Exatamente. O Guilherme está dizendo que a questão do rodeio, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão do montaria em cavalo, que é original do Brasil. Ele disse que ele acha mais emocionante. Henrique, vamos fazer mais um bloco aí, cara, pra gente adiantar um pouquinho. Estamos com mais de hora, 1 hora e uns tantos de minutos aí. Mas então, se deixar, nós vai para as 4 horas. E depois vamos começar a fazer o sorteio. Fazer o sorteio, que tem muito sorteio para fazer. Bora lá? Posto Pacajá, qualidade de combustível 24 horas, que é do nosso parceiro Ender, né? Posto Pacajá, bater o seu veículo aí. Hoje é nosso amigo Ender, esse ano tá querendo deixar nós de fora, rapaz. Rapaz, você vai atrás do Ender. Você voltar pra parceria. Vai lá dar um abraço no Ender lá, rapaz. Ali é como irmão. Grande parceiro. Então, agradecer aí ao Posto Pacajá pela parceria aqui no Podmax. Que Deus abençoe, estamos juntos e misturados. Bora lá, chega pra frente aí. Tem mais um aí, Saulo Forman, investindo sobre a inovação. O Saulo é um grande rapaz, um grande parceiro. Vende muito nesse período, né? É um cara diferenciado. Eu fiz um podcast com ele, que é um cara coisa de criança. Tem aqueles caras sonhadores, aqueles caras que tem uma visão fora da curva. E esse rapaz aqui, o Saulo aqui, que representa várias marcas. E tem a marca própria dele, cara. Tem a marca própria dele aí, de camisa, de calça, de sapatos, bonéis e muito mais. Chama pra frente, Henrique, bora lá. Centro Elétrico, materiais elétricos, material para construção e elétrica em geral. Agradecer a nossa parceira, nossa amiga Joiana aí pela parceria, estamos sempre juntos. Quer construir a sua casa ou reformar, é só procurar ali Centro Elétrico, o menor preço, o melhor atendimento da cidade, tá bom? Tem mais um, chama pra frente aí, chega pra nós, top lanche. Tô com fome, cara. Eu também. Quero nem saber. Aqui tem um acordo aqui no Podmax aqui. O entrevistador paga? Os convidados aqui pagam. Você sai de... Nas vendas de camarote, né? Exatamente, ela mesmo. Aqui, ó. Stands. Parceiro aí, Equilíbrio Nutrição Animal, mineral, proteinado e ração. É também do nosso parceiro Fabrício. Ele está com 2 empresas divulgando aqui com a gente. O Fabrício é o da Sabia Dourado. Sabia Dourado. É o mesmo Fabrício. Show de bola. É muito bacana, cara. Agradecer ao Fabrício aí, que quer comprar mineral pro seu rebanho aí, pelo menor preço e com certeza mais qualidade. Fabrica aqui em Pacajá e distribui na região. O Fabrício é um cara visionário, um cara diferenciado. Então, assim, tem mais essa fábrica aí da Equilíbrio Nutrição Animal para servir vocês, tá bom? Chega pra frente, tem mais um, Henrique. No bloco, tem só mais um bloco, já não vamos fazer. Vamos fazer o sorteio. Tem um sorteio. Eu vou fazer esse primeiro sorteio desse prêmio aqui, que é da Nacional Magazine. Meu parceiro Anderson, meu irmão, um abraço pra você. Tamo junto e misturado. Eu vou... Opa, não bagunça não, calma. Isaura Costa, lá de Rondônia, Pará, minha irmã tá lá em Rondônia ligada com a gente. A Tânia Legaro, que é a Tânia Kelly, a parceira nossa. A Tânia tá ligada. Tá ligado? Agradecer a Tânia, né? A Tânia dando todo o suporte lá com a prefeitura, ela é da cultura, né? Pensa, tá sendo nosso esteio ali na Expoap ali. A Tânia organizando as barracas, organizando os espaços. Ela e o nosso amigo Adailton lá fazendo um diferencial. Muito bacana. Muito obrigado, Tânia. Vamos sortear esse primeiro prêmio aqui. Os ingressos vamos sortear depois, tá bom? Gente, eu vou passar o dedo em cima aqui. Como eu sempre faço, né? Eu vou rolar as mensagens e vou parar o dedo em cima. Aqui parou em cima de Cleiton Pereira da Silva. É o Cleiton Pereira. Mostra logo que tu, rapaz, bicho. Cleiton Pereira. Parceirão demais. Isso aqui é teu, viu? Só coloca o nome dele pra mim, eu passar pra cá e peça. Dá mais um aí. Arrumar uma assessora agora. Tá pensando o quê? Vamos sortear mais um. Opa! Não, esse aí não. Esse aí é brinde dos homens aqui. Não mexe isso aí não, que dá confusão grande. Nossa Senhora. O Anderson mandou brinde pra você e pra vocês dois. Eu falei pra ele, cara, pro dono do podcast não tem. Eu falei, não, te patrocino muito. Cara, vai embora, pai. Você tá doido? Vamos sortear mais um? Mais esse brinde aqui, daqui a pouco tem mais um brinde, mais 2 brindes e tem os ingressos. Tem 2 ingressos do teu, estão 5 ingressos ao todo aí pra gente sortear. Falar no Anderson, mandar um abraço lá ao Chico Pinho também, né? Todo ano recebe a gente. É pai do Anderson, né, cara? Fica de boa. Bora lá, gente, bora pegar mais um aqui. Guilherme Andrade. Anota, você vai anotar, viu? Aí o pessoal que tá participando do sorteio, que tá recebendo, entra em mensagem. Entre em contato com a gente. Vamos fazer mais um? Guilherme Andrade ganhou esse brinde. Coloca o nome aí, tá bom? Aí você entra em contato comigo
aqui no Podmax, que a gente vai estar entregando os brindes amanhã de manhã. Vou sortear mais um, daqui a pouco nós vamos sortear o restante. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer o caqueado aqui legal, cara. Sandro de Sá Freitas. Sandrão, né? Pai, é o Sandrão, professor, né, cara? Professor Sandro, rapaz, ganhou aqui esse brinde. Sandro de Sá Freitas. Pode colocar o professor Sandro aí, Sandro de Sá. Vamos sortear logo. Não, vamos deixar o outro para depois. Vamos dar uma continuada aqui. A gente vai falar um pouco de uma pessoa muito bacana aqui. Pode pegar aqui. Pega esse aqui. Aí a gente vai. Eu quero falar sobre o seu pai, cara, o Dito Lazinho. Aquele cara ali, eu tenho um grande respeito pelo seu Dito. Seu Dito Lazinho. E assim, eu não poderia acabar esse podcast sem falar do teu pai, sem falar do caráter daquele homem, né? Sem falar da parceria que a gente teve junto. E o seu Dito é um cara que eu tenho uma admiração fora do normal com ele. Entendeu? Então, pois assim, Marcos, o papai também tem uma admiração muito grande por você, gosta muito de você. E é o esteio. Até hoje, né? Por exemplo, mesmo ele não vindo no rodeio, ele fala, e aí, como é que foi? Assiste a live, não perde uma live. E não deixa de puxar a orelha quando alguma coisa dá errado. Aí fala, rapaz, o que é isso? Assim não pode acontecer mais. Mas aí, é só ele que vê aquilo ali, mas ele não deixa de falar. E gosta das coisas certinho. Pensa no cara correto, cara. É o nosso esteio. Papai ajuda demais e deu todo o apoio para a companhia de rodeio Dallas estar onde está hoje, me apoiou, né? E trabalhamos junto, até a companhia criar a perna e sair sozinho, né? Sabe que o rodeio tem muita curva de rio, né? Muito caboclo difícil. E eu sempre falo que tinha que ter mais pelo menos uns 5 empresários de rodeio igual o seu Dito Lazinho. Porque seu Dito, qualquer lugar que ele for, que ele já passou, ele chega de cabeça alta. Não deve pra ninguém, não tem rixa com ninguém. Eu sempre conversava com o seu Dito, gosto muito de conversar com ele. Nós nos encontramos na última. Foi em 2022, tu teve, não foi? 2022 tu teve aqui? Não. 22 foi pandemia, né? 21. Não, a U foi 2019, 20, 21 né? Foi pandemia. 2019. Foi 2019. Então, assim, Bruno e Barreto. Eu tive... Ícaro Gilmar. Mariana Fagundes. Exatamente. Rapaz. Tá boa a memória, não tá? Tá bom. Aí assim, Dion, eu vou ter que beber ômega 3, que eu não lembro mais nada. Depois da Covid. Eu não esqueço, eu não lembro nem quem sou eu, Depois da Covid, se você me falar um negócio e eu virar as costas, que eu já não sei o que você fala. Calma, quando eu montava em boi, o cara chegava e falava assim, naquele rodeio e tal. Eu lembro nos boi tudinho que eu montei. Aí? É mesmo, a gente Aí, Dion, Johnny, eu conversava com o seu Dito, cara. A gente sentava, batia um papo, falava sobre a vida, ele me dava muito conselho. Então, assim, ele falava com a Marcos, eu admiro muito, você é um cara que está na cadeira de rodas, mas você é um cara diferenciado, eu tenho um grande respeito. Ele sempre me agradeceu por vir para o Pacajá, claro que foi através do Félix, mas a gente acreditou no projeto de vocês na época, em 2007. Verdade. Então, assim, ele sempre tem um grande apreço pela gente, por aquele começo no Pará. Aquela primeira exposição agropecuária aqui. Aquela ajuda. Aquela ajuda que é uma ajuda assim. Não digo nem que seja uma ajuda, mas foi de acreditar de algo que a gente não conhecia, cara. É verdade. Então, assim, quando ele chegou, me procurou na época com o caminhão, com as coisas, falou: Marcos, eu tô aqui, sou um cara humilde, batalhador, trabalhador, vim aqui pra fazer diferente pra vocês. Você pode acreditar mesmo? Eu falei: não. Olhei na cara dele. Olhei na cara dele e falei: cara, esse aqui é o cara, isso é diferenciado. Então, assim, eu tenho um grande respeito por ele. Então, mandar um abraço pra dona Elisa também, a esposa do seu Dito. É mesmo, né, cara? A Bia, minha irmã, que hoje tá em Minas Gerais. Tá ligado. Você lembra da Bia, né? Lembro da Bia, sim. Filho mais velho do Dinho, da Visão. O Davi hoje tomando conta lá da minha terra. Pois lá, cara, eu perguntei sobre o Davi. Cadê o Davi, moço? Virou teu gerente? Calma, Deus faz tudo certinho. Gerente, né? Dono. Aí é o seguinte, ele não gosta, não é que não gosta, ele tá mais pro lado da fazenda. O Davi hoje gerencia tudo lá, ele toma conta do Zé, um rapaz novo e responsável e só tem a agradecer. Tá quantos anos ele? O Davi tá com 22. Quando você veio em 2007, ele tinha acabado de nascer, tava novinho, não era? Eu lembro, ou não? 2007, não, ele já era, tava com... Rapazinho, né? Não, ele tava em 2007... 4 anos ele tinha. 17, 13, 17, tem 17 anos, ele já tem 20? Isso. Ele tem 20 anos? Isso, 22. Então ele tava com 5 anos de idade. 5 anos, isso mesmo. Eu lembro dele pequenininho. Eu lembro como se fosse hoje. Quem vai virar a futura presidente da CIA de Rodeio Dallas é a Estherzinha.
Ali ela gosta, a menina. Cara, ela é. Ali gosta. O Davi não, ele gosta mais de. Gosta de pôr o chapéuzinho dela e ficar ali, vai pra um lado, vai pôr, gosta de montar em cavalo na fazenda. Você vai ver daqui 20 anos, ela vai estar aqui como a dona. Comandante. Eu vou perguntar pra vocês em relação a rodeio de touro e rodeio de cavalo. Tem um diferencial. Como já o Guilherme comentou aqui, ele tem mais aquela paixão mais pelo rodeio em cavalo. O rodeio em cavalo é um prepulsor do Brasil, é o Brasil que iniciou esse rodeio, que eu fiquei sabendo, e é um pouco diferente, né, Diogo? Você que montou, fala pra gente um pouco sobre esse diferencial do rodeio em touros para rodeio em cavalos. Rodeio em cavalo, Calmax, que é uma modalidade criada no Brasil, é 100% brasileiro, o rodeio cutiano, né? E isso, depois que veio o rodeio em touro, o rodeio americanizado, era a corda americana que chamava aqui, depois que, né, virou o rodeio em touros, e aí o povo ficou mais focado, porque o rodeio em touro parece que é uma adrenalina a mais, conforme o boi muito pulador, isso, dá uma emoção a mais, né, cara? Isso. E é mais perigoso. E aí o rodeio em cavalo parece que ficou um pouquinho para trás, mas com a genética de cavalo que o pessoal andou lançando de uns anos para cá, a cavalada tá pulando quase igual os boi, e voltou de novo aquela emoção do rodeio em cavalo, sabe? E o estilo também, né? O estilo de bater a espora. O rodeio em touros é uma regra. O peão não precisa bater a espora, só se depois que a montaria tiver ganha, já se quiser acrescentar um pouco a nota e tudo bem, se esporear, fica a critério. Agora o rodeio em cavalo, não. O rodeio em cavalo... O charme é aquilo ali, é puxado. Tem que esporear. Se não esporear, a nota é menor, né? Cara. E com a tropa de hoje, que nós estamos vivendo hoje, a tropa puladeira, então voltou até aquela emoção, a emoção do rodeio em cavalo. E hoje o rodeio em cavalo está quase mais badalado, mais emocionante do que o rodeio em touros. É bastante rodeio em cavalo. Há quanto tempo vocês voltaram a fazer o rodeio em cavalos? Nós já temos uns 5 anos, né, John, que nós voltou a trazer o rodeio em cavalo aqui para o Na verdade, quando a comissão pede, a Dallas sempre traz. Sempre tem os parceiros, né, dono de tropa, aqui vai ser a tropa CF do Célio Fernandes, sempre traz. E quando não pede, ou é um rodeio que tem uma verba menor também, porque tem que trazer a tropa do estado de Goiás. Tem um custo a mais. Tem um custo a mais. Para trazer o rodeio. Então, assim, aqui na região não tem a tropa para fazer isso. O meu ponto de vista é o seguinte, o rodeio de touro, ele ganhou mais uma fama, até pela adrenalina, e é mais fácil você fazer um touro de rodeio do que você fazer um cavalo. O cavalo, ele tende a amansar, né? E quando ele amansa, ele não presta mais, ele bucha, só corre dentro da arena. Então fica mais difícil. Aqui no estado do Pará deve ter umas 5 boiadas, 6 boiadas. Isso. Até mais. E quantas tropas, né? Não tem nenhuma, tem que trazer lá. Tropa puladeira mesmo, igual essa que vem aqui, não tem. É mais difícil. E por essa dificuldade, muitos tropeiros migrou pro... Tá vindo de São Miguel do Araguaia essa tropa. Até 1.400 quilômetros. Até assim, até na preparação de um animal, se torna mais difícil que preparar um boi, um touro para montar. Muito mais difícil. O cavalo é tudo mais difícil, né? E os competidores também, né, John? Hoje em dia, os competidores de cavalo aquele experiente que bate a roseta mesmo. Então a molecada nova, principalmente aqui na nossa região, parou, não tem mais. Aí o que acontece? Tem que trazer de fora para dar o show. E nisso tem que dar uma premiação boa. Conforme Pacajá vai ser show. Vai ser uma pop 0 km para o rodeio em cavalos e uma pop 0 km para o rodeio em touros, né? E mais dinheiro para dividir para os outros 4. Então a gente está trazendo uns melhores competidores em touros também. Peão que disputou, o peão que ganhou o 2º lugar no Barreto esse ano está aqui na Liga Nacional. É mesmo, cara. Tá aqui, vai estar com a gente aqui. Então vai ter 4 ou 5 competidores que montou no Barreto que vai estar aqui no Pacajá. Mandar um abraço pro Matheus, que é o assessor do nosso vice-prefeito, Matheus
Parceirão. Tá dizendo aqui, parabéns, meu amigo Cal. Show, Podmax, satisfação ter Companhia Dallas realizando o rodeio no nosso município. O Matheus é um grande parceiro nosso, menino, gente boa. E o Matheus é pé da 90. Quem tá assistindo com a gente também, mandou uma mensagem aqui, é o Ebenez, lá do Napu, tá assistindo com a gente. Grande Ebenez, companheiro. Ebenez também, que fez uma das maiores festas, né, do Pacajá. O ano passado ele tava aí. E o Ebenez, na verdade, foi que iniciou a exposição em Anapu, né, cara? Ele tava na frente. Isso, nós não deixou de falar no domingo, no encerramento, nas aberturas que teve lá. E esse ano ele entrou outra comissão, né? Por causa que ele estava meio cansado, né, rapaz? E mudança de política também, gestão nova, então o pessoal também... Mas não deixando de frisar que quem começou a Expoana foi Ebenezio, né? Parabéns ao Ebenezio. Um abraço para o Ebenezio e para o Ailton, que é seu irmão, que é o prefeito até o dia 31 de dezembro agora, né? Manda um abraço para o pessoal do Anapu, sempre satisfação. Amanhã a gente vai estar lá fazendo a final da futsal, vai ser pau de arara amanhã lá, viu, cara? Estivemos lá ontem fazendo a semifinal, meu amigo, pensa num negócio louco, aquela quadra quase vai abaixo. E amanhã a gente vai estar lá fazendo a final, inclusive o time da Ebenezio está na final lá, que é o Fonseca. Aí, rapaz. Tá o melhor goleiro do estado do Pará jogando lá, tá o Netinho, que é um dos melhores jogadores de futsal do estado do Pará, né? E tá bom o time do Fonseca. Maravilha. Ô Cal, não te cortando e querendo voltar na questão rodeio. Sim, bora lá. De cavalo. No rodeio, na verdade, o rodeio de cavalo nas décadas de 80 para 90 até 2000 e alguma coisa, ele foi declinando, foi caindo. Então, tem muita leva de profissional, de montadores, que preferiu ir pro touro, porque a premiação do touro, na 99% dos rodeios aí, é maior do que a do rodeio de cavalo. É mesmo, por exemplo, se der muitos rodeios, às vezes dá 30 mil de premiação pro rodeio de touro, dá 10 pro rodeio de cavalo, 15 pro rodeio de cavalo. Então, isso aí... Mas por quê, essa leva nova desses meninos, não, vou pro boi. Por isso tem essa dificuldade. Já aqui no Pacajá, isso tem que ser igual. Tem que ser dito, vai ser igual. Vai ser uma motocicleta 0 km por rodeio de touro e uma motocicleta 0 km por rodeio de cavalo. Isso aí, outras festas têm que pegar nesse ritmo aí. Tá, então vamos falar o seguinte, isso é interessante, cara. Eu acho que são poucas festas que estão fazendo o que está fazendo o Pacajá hoje. Poucas. Já teve festa de ter a premiação do rodeio de touro e o rodeio de cavalo, o dia tem que dar. Tem que sair lá e pedir no empresário, porque, né? Então fica meio à mercê. Por isso que tem que trazer peão de fora. Aí dificulta, cara. Aí dificulta mais ainda. Os meninos novos, né? Dos peões novos virem pro rodeio de cavalo. Ô, Dinho, a premiação aqui, só para não esquecer, a premiação aqui, o campeão, por exemplo, do touro vai ganhar a moto, o primeiro lugar, e a premiação ela vai estender até quinto, até 10º, mais... Não, é uma moto pro primeiro e depois até o quinto colocado. Até o quinto colocado. Aí vai ser fatiado em valores menores, mas... essa moto vai render muito, porque o cara quer ganhar essa moto, cara. Disputa pesada deu na Anapu também semana passada. Foi mesmo, cara. E a moto ficou ali no município. Foi uma final boa lá. O menino do Anapu ganhou, né, cara? Eu vi um amigo meu postando lá, que o menino do Anapu ganhou em primeiro lugar. Márcio Jeremias. Vai estar aqui? Vai estar aqui. Olha que o rodeio, Calmax, o rodeio além do competidor ter que montar bem, tem que ter muita sorte, porque é sorteio, né? É tudo sorteio. E ali deu certo, rapaz, da moto ficar ali, ficou show de bola. Pegou bons animais. Pois é, cara, que legal. Muito bacana, cara. Muito, muito bacana mesmo. Às vezes o que ganhou lá não ganha aqui, porque pega boi mais difícil, né? Aí nesse caso, o cavalo também vai ter premiação até o quinto. Até o quinto. A moto, mas até o quinto colocado. A Dallas premia igual, né? Isso é importante pra... Cara, interessante. Vamos fazer mais sorteio, gente? A gente tá chegando já na fase final do nosso bate-papo, cara. Tá quanto tempo, Henrique? Agora que tá ficando bom, né? Tá quanto tempo, Henrique? Pode ser isso aí. Traz ele pra cá pra gente dar fazer uma... Deixa eu ver aqui, cara. Tem uma mensagem do Guilherme, cara, aqui. Deixa eu ver. Um dia ele disse que um dia ele viajou aí pela primeira vez lá pro rumo de Cametá, Mocajuba e tal, Baião, a galera, né, parabenizando o pessoal. Parece ser outra cultura, outros estados. Tu faz o baixo não, né, Dinho? Não. O baixo paraense aqui quase não tem rodeio, né, cara? Na verdade lá é forte a vaquejada, né? Já pega a região nordeste do Brasil ali, igual o Maranhão. A Dallas mesmo já fez muito circuito lá no Maranhão, mas lá o forte mesmo é vaquejada.
Professor Santo, o Santo tá dizendo aqui que acho que vai montar para ganhar essa moto. Meu irmão, sai de confusão. Sandro, meu irmão, não te mete nesse negócio não, você tá doido. O Anderson Demetrio Pinho tá dizendo um abraço aí para o Johnny e pro Dinho. O Epenésio tá dizendo aqui, tá no zap aqui, tem que atender os dois no zap aqui, mensagem por dois lados. O Dinho e o Johnny, duas referências aí, turma boa. O time tá na final amanhã lá na porra. Valeu, Beneza, abraço. Vamos fazer o sorteio de mais esse brinde nacional e daqui a pouco a gente vai sortear também já. Daqui a pouco não, vamos já terminar daqui a pouquinho. A gente vai sortear aqui o sorteio dos ingressos aí, tá bom? Vamos pra cá, vamos dar uma alinhada no negócio aqui, deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu bater o dedo em cima aqui. E esse, Leandro, comendou lanche? L. Carlos, meu locutor, cara. Olha, rapaz. L. Carlos? É o L. Carlos. Ele é o meu locutor que narra o futebol comigo, que trabalha comigo no projeto aqui. Aí, L. Carlos, é o Elinho. Amanhã vamos para Anapu e vai estar comigo, vou levar para ele, entregue para ele lá. Vamos, pessoal, dá tempo de mandar mensagem. Manda mensagem aí que vamos já fazer o sorteio dos ingressos, tá bom? Eu queria só, aproveitando, vender meu peixe também. Cadê a câmera? É aquela ali? Essa de cá aqui, essa bem aqui aí. Eu uso o chapéu mundial, o Dinho também usa? Isso. Chapéus Mundial. Um grande abraço ao Cuco Siqueira, toda a família. Chapéus Mundial, chapéu de qualidade. E visto raça. O Dinho também dá. Raça Rodeio também. Camisão raça ali. Raça Rodeio. Um grande abraço ao Pedro da Raça, toda a família lá de Jaraguá, Goiás. Aqui você acha a raça na Nacional Magazine, na Aliança, no pessoal aí. Vai lá e compre a sua raça. Pronto, fechou, brilhou. Depois vamos fazer um corte e mandar tem no podcast. Aproveita e já pede a camisa do Karl Marx aqui do podcast. Já manda a camisa pra ele. É gai fraco. Olha, ó. Já manda a camisa pro Manda a camisa que eu vou anunciar. É GG, viu? Olha aqui, ó. A do Saulo aqui. Eu visto M, mas a GG eu respiro melhor também. Não, eu gosto de GG, eu fico só sentado, então é melhor vestir a camisa um pouco mais folgada, fica mais bacana. Regras do rodeio, cara. Vamos falar um pouquinho sobre a regra, depois vamos falar o nosso último bloco de patrocínio e vamos sortear os nossos brindes pra já a gente terminar. Fala pra nós aí. Regra do rodeio, o Dinho é o juiz, né? Pois então, Dinho, é você que vai falar. Você pode direcionar pra essa câmera bem aqui, a segunda aqui, que é mais fácil. Aí... O rodeio, o Karl Marx, é 8 segundos. 8 segundos que é... Ô, Dinho, só puxa aí, não, roda ele pra cá um pouquinho. Roda aí. Isso, aí, agora você vai ficar de frente pra cá. Chama. A regra do rodeio começa com 8 segundos. Por que 8 segundos? A explosão muscular do touro de rodeio, né? Então, depois que passa os 8... Quem tiver de pular até os 8 segundos... Ele pula. Depois a tendência é diminuir. Então, o competidor vai montar com uma mão na corda americana e a outra para cima, né? E ficar até os 8 segundos. Aí o que acontece? A espora que não pode cortar, tem que ser lisa, não pode ficar nos nós das cordas também. Entendeu? Se o competidor para 8 segundos no touro e se a espora estiver no nó da corda americana, ali é claro que vai ficar mais fácil, né? Ele vai ser desclassificado. Aí é desclassificado. Ô, Dinho, e a questão de travar a roseta? Tem também, os caras fazem essa artimanha, né? Não, é no gancho, né? Montar no gancho que você fala? Não, travar ali, tem a rosetinha da espora, aí mete um pino e trava ali. A roseta não pode cortar o animal. Antigamente tinha muito gancho. Antigamente a turma montava com as esporas que feriam os animais, assim, mas isso aí foi acabando e hoje o animal não pode ser judiado de hipótese alguma, não pode levar choque. Hoje nunca, né? Animal a gente não pode judiar. E voltando à regra, e desses 8 segundos, a mão que está para cima não pode tocar nem na arena e nem no animal antes dos 8 segundos. Mas aí faz aquela montaria bonita, mas o boi dá um pulo lá e o peão dá abaixa a mão. Bate a mão a nota é 0, ou no touro ou na cerca. Na cerca, entendi. A nota é 0. Como é julgado, é 50% o pulo do animal e 50% o competidor. Entendi. Né? Então o competidor é julgado como o estilo da montaria, se o animal rodou na contramão, um boi que roda na contra sempre é mais difícil. Se o cara monta com a esquerda e o boi roda para
pra direita. Isso é na contramão. Já fica difícil. É isso. Às vezes um boi pula, mas já pula na mão. Eu que já montei em boi, eu julgo a dificuldade. A dificuldade... Ninguém melhor do que tu pra julgar. A dificuldade do touro. Às vezes o pessoal fala, mas essa nota, né, o outro boi pulou mais. Mas tem pulo de boi que dá aquele explosão lá, mas pula com os 4 pés juntinho e não dá aquela dificuldade pro competidor. Agora, eu sei que é um boi pesado de corda, mas é um boi que não mostra aquele pulão, mas você sabe que tá dando aquele tranco na mão do cavaleiro, que não é qualquer um que para naquele touro. Então, é assim, é 50% animal e 50% o competidor. Ô, Dil, é claro que, tipo assim, você vai julgar. Por exemplo, o cara tem uns boi que ele pula meio pranchado, como diz, meio mais pulado. Essa dificuldade, ela vai melhorar a pontuação do montador automaticamente. Isso. O touro, por exemplo, o boi que roda dos dois lados, o boi dá aquele pulo... Prancha para um lado, entendi. Prancha para o outro, roda de um lado, roda do outro, isso aí dá uma nota maior, né? É dificuldade, só aproxima um pouco. Vai dar mais dificuldade para o competidor. Então é avaliado dificuldades pro competidor. Entendi. Levanta garupa, um animal que levanta garupa, empurra o cowboy para frente, é também um quesito quesito a mais. De avaliação, a dificuldade que o touro põe em cima do peão. O 50% julgado do touro é touro que escoiceia. É o touro quando mais pula alto. A traseira. Isso, a traseira e sube pra cima da prancha pra um lado pro outro. Então é julgado o animal assim também. Entendi. Ô, Henrique, bora fazer o nosso bloco aí, o último bloco de passeio pra gente finalizar. A gente vai. Eu vou conversar contigo agora também sobre a questão do comentário que você faz, que é para a imagem. É interessante as pessoas ouvirem isso, né? Que você faz todo aquele detalhe. Quem está lá na direção, na marca e tal, aquilo é interessante, estava assistindo aquilo ali, é muito bacana, cara, é muito legal aquilo ali. Bora lá, JK Construções, né, da base ao acabamento aí, agradecendo nosso parceiro Fabrício e o Júnior Guzmão, grandes parceiros. Já procurou ir lá? Se não procurou, procure a JK Construções, viu? Já procurei. Tem que ir lá na loja. Vamos responder ou não, JK? Tem que ir lá na... Pois tem que ir lá na JK. Meu amigo Júnior, rapaz. Mas é parceirão, tem certeza. É parceiro, grande parceiro. Agradecer a JK pela parceria, estamos juntos e misturados. Bora lá, Henrique. Manda pra frente. A Reis Carnes, qualidade e preço baixo de verdade. Também é do Wendel Reis, viu, cara? Isso. Essa aí. E tem mais outra empresa, que eu já falar também aí, que é a WR. Então, você quer comprar carne barata, de primeira, de segunda, aquela ossadinha com preço especial, é só procurar ali a Reis Carne ali próximo ao antigo Catatal e também ali ao lado do Mercadinho Oliveira. 2 endereços para melhor te atender, tá certo? Vamos para frente, tem mais uma aí, chama aí Metalúrgica Pacajá, estruturas metálicas, né? Também calhas, rufas, pingadeiras e muito mais é na Metalúrgica Pacajá. Chega para frente. Mais um aí, esse aqui é o parceiro WR Comércio de Bovina Geral, que é do Wendel Reis, que é um grande parceiro nosso. Então quer vender o seu gado aí pelo melhor preço, né? E o Wendel tem uma frota de veículo aí que pode buscar na tua fazenda, onde precisar buscar, ele vai lá buscar, tá certo? Então agradecer meu parceiro Wendel, um abraço, que Deus abençoe. Tamo junto e misturado. Chego pra cá, falar desse pessoal, né, cara? Nacional Magazine, fazer aí prazer em atender bem. Tô ficando cego, cara. Meu amigo Anderson, um abraço pra você. Deus brinde pra gente, deu também um ingresso. E é um cara que tá sempre com a gente, né? Sempre tá envolvido na exposição através da loja. Então, assim, é um cara diferenciado, nosso gerente aí, o Anderson, né, da Nacional Magazine, tá certo? Boa. Tem mais um aí? Esse cara eu tenho que falar também, né, cara? O Gilson Paiva, Eventos. O Gilson tá enfiado na exposição, é um cara que o Gilson conhece há muitos anos já, há muito tempo e tal. Gente boa, Gilson. É um cara gente boa, um cara sonhador, um cara que tá melhorando a estrutura dele, né, Gilson? Tá com palco, a estrutura agora. de palco, sonorização, tudo Gilson Paiva. Aí na exposição, né? Isso. Então, assim, ele tá montando uma estrutura muito boa. Agradecendo aos parceiros Gilson aí pela parceria, tá certo? Bora lá? Nós vamos... A parceria do Dallas e o Calmax, cara, como é que foi esse negócio? Conta pra nós aí. Pois rapaz, Dallas e Calmax. Calmax, a gente tem só a agradecer por esses anos de feira agropecuária. A gente trabalhando, não sei se foi 4 feiras agropecuárias. Trabalhando 3 aqui e uma no repartimento. No repartimento, graças a Deus, nenhuma ingresia. Então são todas pessoas de índoles boas, de boa fé. E a gente admira muito você, Calmax. Tá de parabéns. Fico muito contente de você hoje com essa estrutura. E lembro, o ano passado a gente encontrou soldinho, ano que vem eu vou estar com um estúdio, eu vou estar gravando, eu vou estar filmando, vou fazer podcast. Mas não esperava que eu
encontrar uma estrutura tão maravilhosa, assim, parabéns. Obrigado, meu irmão, obrigado. E nós vamos fazer a transmissão do rodeio, viu? A gente Isso, quem quiser, não puder vir, o pessoal que não é de Pacajá, que assiste o Podmax, então ele vai mandar o link, vai ser transmitido pelo Podmax. Nós vamos fazer uma transmissão legal. Eu tive conversando comigo do Planeta Gleison, conversei com ele naquela hora. Vou voltar lá amanhã para acabar de alinhar. Mas a gente vai estar fazendo a transmissão. A melhor sonorização de rodeio, painel de LED, iluminação, Planeta Som, já desde 2017 com a Companhia Dallas. Cara, eu conheço o Planeta Som há muito tempo. Sempre. Veio para 2017 para cá com vocês. 2017 já veio com nós. Junto, fizemos 3 naquele tempo. Foi feito na PUT no repartimento também, né? Naquela época. Isso. Ele tava junto. Rapaz, quem entrou com a gente aqui agora, rapaz? Aqui deixa eu me ver. Abimael Gugel, rapaz. Parceiro lá da Dona Pur, da Provinet. Grande parceiro. Abimael. Tá dizendo aqui, Rodeio Dallas, top do Brasil. Vem para Provinet. Meu amigo Abimael, rapaz, um abraço. Que Deus abençoe. A gente vai estar aí amanhã no ginásio. Quero deixar um convite para você estar lá com a gente amanhã, pessoalmente, bater um papo lá. Abimael, eu vou contar uma história rápida da Provinet. Não foi nem diretamente com o Abimael, foi com o Paulo, que é o gerente aqui da responsável pelo Pacajá. Eu estava com as paredes levantando aqui para construir estúdio. E fui onde ele. Falei, cara, meu projeto é esse. Contei para ele, para o Paulo, né? O Paulo falou, Max, a partir de hoje nós somos parceiros. Não tinha nem construído ainda. Então, assim, são os caras que... Fiz um podcast com o Abimael aqui, contando a história dele. A gente está marcando para fazer outro também, que está fazendo uma mudança lá. Então, assim, são os caras que a gente tem que respeitar e agradecer e ficar grato pela parceria desse menino. Entendeu? São os caras muito bacanas. Ele foi parceiro nosso lá. E vai estar aqui também, né? Tá dando no parque exposição. Provinete. Bora sortear os ingressos. Gente, só deixando claro o seguinte: os ingressos, a gente vai anotar o nome das pessoas, porque a gente vai entregar amanhã, não é isso? Isso. Amanhã a gente vai estar pegando esses ingressos e vai estar entregando para vocês. A gente vai. Quem for ganhando os ingressos, entra em contato com a gente, né? Pra gente poder estar entregando os ingressos para vocês. Antes de entregar os. Não, vamos deixar para entregar o brinde pro final? Vamos deixar pro final. Vamos fazer logo o sorteio dos ingressos aqui. Tá bom? Depois tem uns brindes que o Anderson mandou pra vocês dois. Tá me devendo o meu, viu, Anderson? Tá me devendo o meu. Parceirão. Tá me devendo o meu. Disse que não, porque era meu parceiro. Falei os caras mais importantes aqui, tá vendo aí? Parceiro. Brincadeira, Anderson, meu irmão. Um abraço, obrigado. Bora lá fazer o sorteio de um ingresso. Desse é o ingresso do camarote. Do camarote para o show, que é o que você está arrumando pra gente. Quem ganhou foi Leandro Dias. Anota para nós aí, nossa gerente aí. Leandro Dias. Ele falou de Genivan de Jesus também vai estar em Pacajá. Quem Genivan de Jesus também vai estar em Pacajá, é montador? Genivan é o competidor. Pois é, será que é o mesmo? Não, né? O Leandro Dias que mandou essa mensagem pra gente e tá aqui na um competidor, até a idade, ele é novo, mas um grande profissional, tá destacando no mundo do rodeio. Genivan, ele é do Anapu, já montando em São Paulo, nos rodeios grandes. Ali não deu sorte de entrar na final, mas ele vai montar aqui no Pacajá também. Muito bacana, grande candidato ao título. É mesmo. Então tem coisa nova por aí. Bora lá. Eu vou sortear mais um. Deu Ronilson Moreira. O Ronilson é meu parceiro, que mexe com a parte de câmera aí. Eu conheço também, parceirão mesmo. Ronilson, meu irmão, você ganhou o ingresso. Eu não sei se você vai pro show, que ele é evangélico, talvez ele não vá, mas ele se vira, é dele o ingresso. Ronilson Moreira, anota pra nós aí. Ronilson Moreira. Nós vamos sortear agora. Eu tenho 2 ingressos dois da Manu e um do... Vou falar não, viu? Vou falar não, viu? Eu já olhei pra ele aqui, ela tá vendo? O Covid não maltratou muito, não. Achei que ele ia falar Nazé. Aí dessa vez ele me dá uma bicuda. Não, gente. Vamos fazer o sorteio agora do Trio Parada Dura. O ingresso do Trio Parada Dura, tá certo? Vamos lá. Showzão, viu? Vai ser o show. Cara, showzão. Cara, eita, minha amiga lá do 338 Norte, Leia Nogueira. Leia Nogueira, minha parceira, minha amiga demais. Pessoal da Tailândia fazendo lotação para vir aqui para assistir o Trio Parada Dura. Tailândia, pessoal do Tucuruí. Então você vai atrair muita gente. E aí o show é top. É showzaço. Bora lá, vou fazer o sorteio de mais um. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver, só ver a mensagem do Paulo aqui, o Paulo da internet, tava falando dele agora, ele mandou mensagem aqui no meu bate-papo. Manda um abraço aí, o Paulo tá dizendo, manda um abraço aí da Provinet aí pra companhia Dallas, este ano estamos juntos. Ô, que é o Paulo aqui pra já. Ele tá dizendo aqui, o Paulo é um dos donos, além de gestor. Isso, meu. Tá falando que gerente, o quê, Paulo? Não é gerente não, Comax. O Paulo tá lá com a gente, com porteira, com estande, patrocinador master nosso. A Provinet aqui, né? Provinet. Legal, cara. Paulo, meu irmão, você sabe o carinho que eu tenho por você, pela parceria que a gente tem. Tamo junto e misturado, tá certo? Deixa eu me ver aqui, vamos fazer o sorteio agora tem 2 para sortear aqui. A Lúcia, a minha amiga Lúcia do Supermercado Rio Novo tá assistindo. Lúcia, minha amiga, um abraço pra você. Que Deus abençoe, estamos juntos e misturados. O Gleito Monjardim também tá assistindo, né? Deixa eu me ver mais aqui, o Abimael tá assistindo aqui no YouTube. O Abimael tá falando, mandando mensagem pra ele agora, né? Lá do Anapur, mas é o Gurgel. Vamos lá fazer o sorteio do show da Manu. Estão perguntando aqui, esses ingressos que os dois que nós sorteamos agora, que é camarote, que serve para qualquer dos 2 shows ou só para um show? Só me tira essa dúvida. Você tá falando aí do que nós sorteamos agora, do teu, que é do camarote do rodeio, que serve para entrar na pista do show. Se ele escolher o show que ele escolher, a gente ajeita. Ajeita, né? Pode ser tanto da Manu quanto do trio Parada Dura. Não, beleza. Agora vamos sortear o ingresso. Já sorteamos o Milionários é Rico. Vamos sortear da Manu, os 2 da Manu, batidão. Milionários é Rico. De novo. Trio Parada Dura. Olha pra mim aqui, cara. De onde eu tô tirando isso? Assistir o show do Milionários é Rico vai ser difícil. Não, eu acho que é porque eu acho que esse cara acho que ele não vai querer ir, não. Vai não, né? Meu Zé já morreu, bicho. Cara, aí não fica legal, não. Bora lá. Vou sortear o da Manu Batidão, Lita Costa. É minha irmã, cara. Não. É bom. Minha mãe vai. Deu bom. Deu bom. Gente, não foi de propósito, não, pelo amor de Deus. Lita Costa, anota bem, minha amiga. O do Greta Manu. Agora vamos sortear o último da Manu e depois eu vou entregar os brindes de vocês, que a galera, que a Nacional Magazine mandou para vocês, tá certo? Bora lá. Tiago Carvalho dos Santos. Último. Não sei quem é, mas anota aí. Tiago Carvalho dos Santos. Vamos ver quem é o dono aí que a gente vai. Anotou? Meu amigo Tiago Carvalho. Anota aí que ele vai procurar a gente e vai fazer essa. Da Manu. É os 2 últimos que eu sorteei agora da Manu. Tanto da Lita Costa quanto do Tiago. O do Trio Parada Dura já sorteei, não? Já, né? Já? Esse é o Covid, tá me deixando assim. Deixa eu ver aqui, o Ronil tá perguntando, tá certo, ele tá perguntando em relação ao show. Pega pra mim os 2 brindes aí do Johnny e do Dinho pra gente entregar, pra gente encerrar o nosso bate-papo. Dinho, eu tô mudando essa mesa agora, Johnny, tô colocando uma prancha de 2,5 metros, vou tirar as câmeras daqui, vou colocar uns nichos na parede, eu quero um brinde pra colocar nos nichos assim nas paredes aqui, colocar as câmeras diferentes. Vamos mudar o trem, vamos só mudar. Vamos ver de quem é. Vai dar certo. Vamos pra cá. Deixa eu ver de quem é esse aqui. Meu amigo Anderson, rapaz, um abraço pra você, obrigado pelo brinde. Nacional Magazine. Nacional Magazine. Mostra aí, Henrique, aí, na minha câmera. Agradecer o Anderson aí pela parceria, ter mandado o brinde pra gente. Dinho, esse aqui é o seu. Quero te entregar o nome obrigado. Do Anderson aí. Tamo junto e misturado. Mostra aí, mostra na câmera dele aqui. Aí, pronto, ó. Isso aí é o brinde do Dinho que a Nacional Magazine tá oferecendo aí. Cara, isso aqui tá pesado, bicho. Deve ser ferro. Eu vou dividir com nós 2. que é isso, cara? Deve ser uma caixinha de ferro de pôr. É isso, Johnny Moraes, meu parceiro. Em nome da Nacional Magazine, entregando esse brinde. Valeu, Anderson. Valeu. Deus abençoe, Dinho, viu? Bacana Tamo demais. junto. Valeu, garoto. Show, bom demais. Nacional Magazine. Nacional Magazine, tá aí. Quantos, meu irmão? Obrigado. Né? Que Deus abençoe. Tamo junto, misturado. Gente, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo. A gente, primeiro, agradecer ao Papai do Céu, agradecer a vocês. Claro. Que a gente possa estar sempre juntos. Pode colocar aqui no centro, não. Tá terminando já. A gente tá sempre juntos, né? Que Deus possa nos abençoar sempre a cada momento das nossas vidas. Só lembrando que 2 ingressos, um do Trio Parada Dura e outro da Manu, foi doado aí pelo Gilson Paiva.
Tá? O outro da Manu é pela Nacional Magazine e os outros dois da pista do show é da Companhia Dallas, tá bom, gente? Meus amigos, eu quero em primeiro lugar agradecer ao Papai do Céu e agradecer a vocês por aceitar o nosso convite, por estar aqui fazendo esse bate-papo. O Podmax, quando Deus colocou isso, me deu isso de presente aqui, colocou na minha vida, Johnny, eu entendi que isso aqui é para levar informação para a sociedade, para as pessoas, levar entretenimento e que a gente possa ser um elo de parceria, de ligação entre vocês, por exemplo, hoje com a população, com as pessoas, levar informação. A gente está findando, hoje é o 46º podcast. Que maravilha. Fizemos, hoje é que dia do mês? Hoje é 26. Ontem, fizemos 10 meses funcionando ontem. Olha. A gente não tem um ano ainda. Dia 25 de janeiro completa um ano. E a gente já fizemos o 46º Podmax hoje com vocês. E a gente faz transmissão externa. Então, assim, Deus, eu tenho colocado isso aqui na minha vida para isso, cara. A gente fica muito feliz, cara. Você é muito merecedor. Bacana, cara. A gente fica muito feliz de poder estar aqui. Então, assim, cara, eu quero deixar o microfone para tua disposição. Você pode fazer suas considerações, mandar uma mensagem para alguém, falar o que você não falou ainda, para a gente aqui encerrar o nosso bate-papo. Calma, chamar a população, fazer um convite de estar presente com a gente lá na Expoap. Esse ano a gente, conforme eu já disse, vai ser um rodeio muito bem organizado, uma grande queima de fogos, os melhores competidores do rodeio em touros, os melhores competidores do rodeio em cavalos, John Moraes, Roniel Vieira, o 100% paraense, o Roniel, nosso locutor, que a gente lançou ele e está dando certo, e hoje já vai para 3 ou 4 anos que está aqui no Pacajá. O povo tem uma admiração muito grande por ele. Um abraço, Roniel, junto com a gente aqui depois da manhã. Muriçoca na assessoria, dançando e tá ali parceiro também. Uma produção muito bonita. E rodeio em touros, rodeio em cavalos, a Topa CF, conforme eu disse, que São Miguel do Araguaia. Vai vir as madrinheiras. Então, que venham prestigiar o rodeio, venham participar dos shows, patrocinadores, vão abraçar a causa, vamos estar junto com a gente. E agradecer mais uma vez o nosso prefeito, André Rezende, o nosso vice-prefeito, Leandro Reis. E obrigado por acreditar na Companhia Dallas, e mais um ano a gente está aqui junto. E você, Calmas, por ser essa pessoa incrível e lutadora, batalhadora, que a gente admira muito. E obrigado por esse convite, a gente está aqui. Estamos aqui, parceiro. Johnny, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, Carl. Você é um cara que pensa além da curva, vai à frente do seu tempo. Já foi dito aqui anteriormente, você que começou tudo isso, a exposição agropecuária, quando era bem pequenininha, quando tinha muita dificuldade de aceitação, dificuldade de trazer uma estrutura aqui, porque haja vista que isso aqui era tudo chão. Tudo chão. Você que lutou, você que trabalhou, você colocou seu nome lá, porque se esse negócio tivesse dado errado também, era o seu nome que estava lá. O pessoal criticando, o pessoal falando, você passou por cima de tudo isso. Então, assim, quem está nos assistindo aí, o poder público não pode deixar essa peça rara aqui ficar de fora. É excepcional para a cultura da cidade, é excepcional esse veículo de comunicação que você pensou além do seu tempo, mais uma vez, verdade, né? Podmax, leva informação para todo mundo. Vamos pensar além da política, vamos pensar além disso tudo, vamos pensar no progresso da nossa cidade, do nosso município. E você é muito importante para a Companhia de Rodeio Dallas, você é muito importante para mim também. Da história da Companhia Dallas. Faz parte da história da Companhia de Rodeio Dallas. Toda a vida que eu vim aqui, você sempre entrou na arena conosco lá. E nós só temos. E esse ano estão junto com nós. Nós só agradecemos por tudo que você tem feito. E eu fico triste por às vezes, o poder público não explorar mais o seu talento, né? Mas Deus vai te honrar no momento certo, na hora certa. Deus está na sua vida, viu? Cara, eu que agradeço. Eu fico muito feliz, assim, cara. A gente, eu costumo dizer, Johnny, que quando a gente planta banana, a gente não vai colher machixe. Claro. Né? Então, se Deus tem honrado, e eu agradeço muito o André, um cara que é o nosso prefeito. O André é gente boa, André. Cara, eu sou suspeito de falar do André, comentei com o dia sobre isso. Porque o André é um cara, é um segundo pai na minha vida. Um cara diferenciado. Então, o André mudou a cara de Pacajá, fez um trabalho excepcional. Não que os outros não tenham feito, mas tudo isso aqui é uma construção, é um degrauzinho, né? Depende lá do primeiro prefeito que Pacajá teve, todos os prefeitos, de uma forma direta ou indiretamente, contribuiu para a grandeza da cidade. Mas o André realmente vem fazendo um trabalho incrível. Então, assim, cara, quero mais uma vez, Johnny, obrigado, meu irmão. Agradeço a você, Johnny. Amém. Eu fico muito feliz. Deus te abençoe. A gente vai transmitir.
Vamos ver se a gente vai na arena, vamos ver. Vamos lá com a gente. E não deixando de agradecer a minha cunhada, a Alcilene, a assessora. Da Modernize Seguros. Ela é a nossa assessora, ela que está vendendo os camarotes, vendendo as mídias, ajudando a gente na organização. Costa aqui, Alcilene, bora ver essa mulher. Pode ser aqui perto do Calmax aqui mesmo. Agradecer também. Entra no meio da câmera. Pode entrar, fica à vontade. Agradecer também a minha família, a Aldelino, que não pôde estar aqui agora, mas a minha filha, Aldelino, o Davi. Que aqui a Companhia Dallas é a família que recebe a sua família. Pronto, mostra aqui, Henrique. Mostra a direção isso, roda a câmera e mostra essa mulher aqui. É essa mulher aqui, ó. Que você vai falar pra você comprar seu camarote. Isso. Comprar sua mídia. Tem desconto lá, falando que é aqui do Podmax. Pronto. Falou que assistiu o Podmax, que estava com a gente. Pode entrar em contato com ela, 10% de desconto? 10% de desconto. É a moça do merchandising. Fechou, Brilhou. Minha amiga, um abraço. Tá, que Deus abençoe, saúde e sucesso pra você. Valeu, Calmax. Gente, um abraço, muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, né? Que o Papai do Céu possa nos fortalecer. Amém. Né? Lembrar que amanhã a gente vai estar no Anapu fazendo a grande final da futsal. Assiste nós lá. Vamos colocar na minha linha de transmissão, onde já tá. Se eu tivesse mais magro, eu ia lá jogar. Misericórdia, sai de confusão, rapaz. Não te mete em confusão, não. Você é um cara Tô muito despreparado. Tá muito despreparado. Então, assim, gente, obrigado. Quero agradecer a vocês mais uma vez. Né, a gente vai fazer a transmissão, como eu estava falando, né, do rodeio, e eu fico muito feliz. Eu quero, para finalizar, agradecer a vocês por ter nos aturado até agora, né, estar com a gente, participando com a gente, e dizer para você que está nos assistindo que nunca desista dos seus objetivos, porque quando a gente planeja algo, não é da nossa vontade, mas da vontade de Deus, e eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e acredite nisso. Sirva ao Senhor, prostre aos pés do Senhor,